Casamento em Pauta está no ar para o nosso 11º episódio. Que alegria receber vocês aqui. Para você que está chegando e conhecendo, né, o Casamento em Pauta, ele veio com essa missão de combater aquilo que o mundo, aquele que é o príncipe desse mundo, que o demônio também faz, que é matar, dividir e roubar. A instituição chamada casamento, o próprio catecismo vai dizer que Deus é o autor do matrimônio. E tudo isso está sendo hoje disseminado contra o casamento. Então, o Casamento em Pauta, ele vem para combater todas essas ideologias, mas muito mais que isso, né, meu amor? Sim. A gente quer apresentar o quanto nós somos felizes, o quanto o casamento é uma bênção, sabe? O quanto nós somos realizados quanto casados, né, amor? Nós e outros casais, né, amor? Também. Por isso que hoje você vai entender o que, na verdade, o poder sobrenatural do sacramento do matrimônio, o que ele não faz na vida de um casal. Então, não saia desse episódio, compartilha, faz o seguinte, inscreva no nosso canal, é muito importante para nós, tá bom? Que você se inscreva e vamos trazer nossa Vamos convidada, lá, amor. Ó, só uma dica aqui. Hoje a gente não vai poder falar errado, hein? Senão vai ter correção aqui. Lara, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, Paulo. Pessoal que tá chegando, né? Vamos pensar, a Lara aqui, ela tá lá com o Instagram com a bio. Quem é a Lara? Se ele for chegar ali na sua bio do Instagram, diz pra gente. Ou de acordo com a bio, lá tá escrito professora de português. Mas eu vou colocar entre parênteses, que não fica vigiando o português das outras o tempo inteiro. Boa. E anfitriã lá do Conversa Paralela, do podcast da Brasil Paralelo. Meu Deus, que bacana, responsabilidade. que responsabilidade. Então, que a gente vai aprender Gente, aqui. a responsabilidade maior é minha, é o tema sobre o qual nós vamos falar. Vamos falar sobre casamento. Isso é muito mais importante do que falar uma coisa errada ou outra. Ó, Não, você perfeito. sabe, Lara, porque eu sou mineira. E mineiro, ele tem mania, né, de encurtar ali as palavras, né, e tudo. E a minha mãe também é professora de português. E a gente passou uma vida, minha mãe encurtando também, mas nos corrigindo, porque ela, né, queria que a gente aprendesse a falar corretamente. Então, acho que eu trago muito isso, porque hoje eu corrijo lá em casa. Verdade. E o goiano também, eu sou de Goiânia. Goiânia, Ah. eu sou de Goiânia. O goiano e o mineiro são bem parecidos. igualzinho. A gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Nossa tendência é comer o final das palavras, comer os R's dos infinitivos. É uma preguiça os de S's falar inteiro. É interessante mesmo. Mas é uma língua muito bonita, né? Quando você começa a conversar ali, sem, né, ligar aí pros erros de português, a hora que a gente vê, a gente já tá falando e pensa, nossa, que gostoso conversar com você, porque... É verdade. Estamos concordo, aí na eu sou mesma- suspeita. Bacana. Obrigada pelo convite, viu, Eric e Paulo? Nós estamos uma honra muito poder felizes tê-la mesmo, com a gente. porque nós recebemos essa inspiração de Deus. E a gente acredita que toda a inspiração de Deus, ela é sempre uma necessidade para aquele tempo. Né? É uma urgência, é Deus gritando para esse tempo. Olha, eu preciso do casamento em pauta. Né? Porque nós estamos percebendo, se a gente, por exemplo, agora acessar o site da Globo, todos os dias você vai ver um artista que está se separando e que traz um ar de maturidade. Né? Nós somos maduros porque a gente entendeu, né? E não, a gente precisa lutar pelo casamento. Né? Então, por exemplo, se você que está nos acompanhando aqui está vivendo um período difícil no seu casamento, de conflitos, brigas, né? E às vezes essas influências externas estão te motivando a pedir o divórcio, a separar, não. Saiba que seu casamento ele tem jeito sim. Com Deus, tudo é possível, né, Lara? Tudo é possível. Eu acredito piamente nisso também. A instituição do casamento, que é carregada por Deus, como nós dissemos, é maior do que nós. Então, que nós estejamos lutando do lado da instituição do casamento, do lado do sacramento do matrimônio, é estar lutando ao lado de Deus, né? E quando a gente puxa para o outro lado, nós estamos puxando por nosso próprio coração ali, insidioso, enganoso, que vai nos apresentar 1000 razões, assim, super maduras. Não, mas nós estamos nos separando, mas nós nos respeitamos muito. Somos nós amigos. Somos amigos, nós temos um filho juntos, terminamos super bem, torço por ele. É sempre com esse ar de maturidade, né? Assim, mas é uma maturidade fácil, porque a maturidade... como que eu posso dizer, assim, divina, Sim. é você... Sacrificial, né? Exatamente, sacrificial. É você estar disposto a se sacrificar
por um mês? Não. Por 2 meses? Por um Diariamente. ano? Não, diariamente Sim. pelo resto da vida. Sim. Não é um pedido fácil, mas ninguém disse que seria, né? Então Ninguém. ninguém casou enganado. Enganado. Não. E a Lara tá sozinha aqui hoje, mas, né? Não, Casada, mas é porque né? senão, a gente ia demorar tanto tempo pra vir, porque a agenda verdade. do meu marido anda mais difícil que a minha. Nossa, Falei, gente, eu vou lá logo, que eu quero fazer o podcast. vambora. E aí depois né? ele vai voltar, então. Sim. Ele chama Fernando, é isso? Fernando. E o Fernando é brilhante, viu? Se eu fosse vocês, eu traria. Não, nós Esse vamos. é o Fernando. E assim, Lara, a gente... nós, né, e o pessoal que nos acompanha, a gente gosta de saber como que vocês se conheceram, quanto tempo que vocês estão juntos. Então conta pra gente quanto tempo que vocês Ai, que delícia. têm Então, juntos. conta isso, gente. Então vamos lá. E como Eu vou foi o tentar ser início? breve. Sabe por quê? Ah. Eu lembro da primeira vez que eu vi a minha esposa, eu lembro da roupa dela, dos Ai, detalhes. que lindeza. Será que a Lara também lembra? Quantos anos vocês tinham? Eu Nós tinha tínhamos- 17, E eu tinha 18. Ai, que amorzinho. Gente, vou contar pra vocês que eu conheci o Fernando no jardim de infância. Ah, Vocês não. acreditam nisso? Então essa história Então, qual era a é roupa dele? muito mais O legal. uniforme da escola. Olha que louco. Ele estudava numa escolinha, chamava Brinquedo de Criança, lá no setor oeste, em Goiânia. Nós somos de Goiânia. Que era do outro lado do meu prédio. O meu prédio se chamava Lago do Sol. Está lá até hoje. E eu não estudava lá, tá? Eu estudava em outra escola. Só que quando era período de férias, ou quando a escola dava um feriado maior e tal, minha mãe tinha um esquema com essa escolinha que ela me deixava lá. Porque E a minha escola mãe... cuidava de você. Isso, porque a minha mãe é médica e ela sempre trabalhou muito. Então, ela realmente, ela não conseguia. Quando a escola não tinha espaço ali para cuidar da criança, ela precisava de mim. Ela precisava de outra escola, né? Para me colocar ali. E aí, ela me colocava lá. E nesse ínterim, eu conheci o Fernando. Só que é aquele negócio, quando nós somos pequenininhos, nós sabemos nome e sobrenome das Sim. crianças. Já viu Sim. isso? Os Aham. filhos de vocês são a Clara verdade. Fagundes, É a Lara verdade. Brenner, Sim, Paulo verdade. Mourão, sabe nome e sobrenome. Sim. E eu decorei o nome dele, Fernando Bueno Santos. E a gente era namoradinho de infânciazinha. Ah, Qual Não, idade? então vocês Lara? têm idade próxima. Não, nós temos a mesma idade, Ah, mesmo? diferente de 21 dias. nossa. Muito pouco, apesar de, obviamente, são bem mais jovem, porque o Botox tá em dia. E ele não tá em dia. Mas nós tínhamos o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Era muito A pequenininho. idade do meu mais novo. E não é, eu falo que a gente era namoradinho de infância, mas não era, sabe, mãozinha? Quando tem aquela coisinha que você gosta. Puro, Eu nem muito tinha na puro. cabeça que ele era o meu namoradinho. Sim, Isso não fazia parte do meu imaginário. Mas tinha essa coisinha. Você gostava de Enfim. ficar perto dele. Gostava de ficar perto dele. Isso não era estimulado pelos Sim, pais, não é nada sim. disso, E tá? nem deve ser. Nem né? deve ser, porque eu tô falando isso, que às vezes eu falo que era namoradinho de infância, Sim. o pessoal acha que era um É. negócio assim, arquitetado. Pelas famílias, e não era. Sim. Enfim, fato é, saí de lá, ele saiu de lá, a gente cresceu, cada um foi para uma escola, PPP. Muitos anos depois, nós fomos estudar numa escola chamada Classe, Colégio Classe, lá em Goiânia, que depois, hoje nem existe mais. Um ótimo colégio, excelente colégio. E no segundo ano do ensino médio, fiz o primeiro ano, Quantos anos, Não mais ou dei. menos? 16 anos. Vocês? Fiz o primeiro ano lá, com 15 anos, ele também. Mas você nunca tinha reencontrado ele? Já o tinha visto lá no pátio, mas sem reconhecimento, sabe? Sim. E aí, com 16 anos, a gente entrou para uma turma que o Classe tinha, que era a turma dos nerds. Hoje, eu acho que uma escola seria processada se fizesse isso. Mas eles selecionavam, eram 4 turmas, os 25% de melhor nota ficavam no tal do segundo D. Então, todo mundo, e eu, obviamente, fiquei lá no segundo D. E ele também. E aí, eu fui ver, deixa me ver quem são os que estão aqui no segundo D. Como diz o povo da minha terra, Niki, eu peguei essa lista, olhei lá, Fernando Bueno Santos. Eu falei, eu conheço esse Opa. nome. Olhei pra ele usa uns óculos bem grossos, assim, ele tem bastante hipermetropia. E eu falei, eu conheço você. Você estudou no Brinquedo de Criança. Aí ele falou, achou esquisito, né? Porque é muito criancinha. Ele falou, não me lembro de você. Eu falei, pois eu era sua namoradinha de infância. Ah, Por quê? Porque é que eu fiz Gente, que isso... mulher de atitude! Porque eu achei o Fernando um gato. ele já era, cresceu e ficou mais. E cresceu, e ele tem uma coisa que eu adoro, ele tem um ar de nerd, mas não de nerd Bobão. de bobão, assim, ele tem um ar de intelectual, Sim, ele sim. sempre teve esse ar, sabe? Então, quando eu olhei, eu falei, tem essa carta na manga, eu vou lá usar agora. Ficamos muito amigos, e ele
tem muita facilidade em química, física e matemática, e eu em português, redação, história, são exatamente as áreas diferentes ali. Então, nós nos tornamos muito amigos. Ele tinha uma paciência, como ainda tem hoje, de Jó para me explicar as coisas. Então, a gente foi se aproximando assim. Um dia ele me explicando as coisas, deixa eu me sentar aqui na mesma carteira que você, era na mesma carteira, e eu sentando, dividindo a mesma carteira que ele. E ele foi me explicando e tal. Começamos a namorar. Namoramos pouquinho, 6 meses. Eu viajei para os Estados Unidos, dei uma espirocada lá, fiquei louca na roupa. São Francisco, né, gente? Sim. Voltei pensando assim, o mundo é muito pequeno para eu namorar com 16 anos e tal. Não tinha muita base de relacionamento nem nada, terminei. Gente, ele ficou solteiro uma semana, tá? Mas você Não precisa ficar com dó, não. Mas você terminou lá ou quando você voltou? Terminei quando eu voltei. Você Voltei e voltou. terminei. Então, Eu nesse pensei, período lá, vocês ficaram namorando ainda. Ficamos namorando. Não, mas eu fiquei lá 15 dias. Ah, tá. Não, Ah, viagem de ficou. família, Ah, nada tá. a ver, sabe? Só que eu voltei, aquela coisa assim, gente, que coisa de caipira, namorar para pensando em casar com 16 anos. O mundo é muito grande. Os ares de São Francisco. Sim. E aí, voltei, terminei o namoro. Achei que ele sofreria. Não sofreu uma semana. Juro, 10 dias depois eles estavam namorando. Aí eu escrevi uma carta, porque eu me arrependi. Escrevi uma carta de umas 3 folhas. Nossa, viajei Pensa, você aqui. recebeu uma carta, amor, de uma professora de... De uma professora. Não, você sabe onde essa carta foi parar? Eu queimei essa carta. Vou contar o resto da história. Aí eu escrevi a carta, ele leu a carta, falou, olha, não dá. Infeliz. Sambou da minha o quê? Cara, não me deu moral nenhum. E aí, falei, bom, fazer o quê? Pedi a carta de volta, porque eu achei muito humilhante. Ele me deu, jura por Deus que não fez fotocópia da carta. Falei, quero crer nisso. Fui lá, queimei a carta, que nem joguei no lixo, queimei a carta. Na época, e assim, nós ficamos separados 1 ano e meio. Eu namorei outro rapaz, ele namorou outra moça, tal. Uma graça, a moça, inclusive, hoje já teve filho recentemente, uma querida. E nós terminamos na mesma semana. E voltamos a nos falar. Começamos a nos falar ali pelo telefone e tudo mais. Nós nunca perdemos o contato, na verdade. Eu E isso, gostava então, muito vocês já dele. tinham 18. Tínhamos 18 anos. 18 Só que quando a gente voltou, nós voltamos em dezembro, dia 1º de dezembro, e eu estava com o intercâmbio marcado para março, para morar na Alemanha. Tudo arrumado já. E o Fernando, muito despachado, falou, eu vou junto. Vendeu o paliozinho. Nossa, parece que ele tinha aquelas na época. filmes. Então. Falou, eu vou junto. Perguntou pro pai e pra mãe dele. Ele sempre foi criado meio solto, assim. Eu também fui criado. Meu pai falou assim, olha que louco, né? Eu acho que eu jamais faria isso. Mas eu acho que Deus sabe o que faz Sim. na hora Na certa. hora certa. Meu pai falou, nossa, que bom que ele vai. Porque a Lara é sonsa que dói. Vai cuidar de você. Só uma observação, pessoal. Sonsa em Goiânia significa desatento, assim. É porque aqui em São Paulo significa outra coisa, né? Eu Sonsa também aqui uso sonsa nesse no sentido de boba, desatenta e tal. É um sentido eminentemente informal. Acho bom deixar isso pontuado. Aqui é ruim, né? E lá é só meio bobona, assim. meio passadinha. E meio passada, isso. Pisciana, sanguínea, tudo junto, né? O Fernando foi comigo. Em março, estávamos nós na Alemanha. Passamos 8 meses lá na Alemanha. Aprendemos alemão, estudamos junto, voltamos e continuamos juntos. Namoramos durante muito tempo. Moramos 6 anos distantes um do outro. Ele morou até na República Dominicana, o Fernando Nossa. morou. E Em vocês outro namoraram à país. distância. Namoramos à distância. Nós ficamos casados 1 ano à distância. 1 ano à distância casado. E até então não existia fé, Deus. Não. Nós tínhamos outra religião que era meio IBGE, sabe? Tá. Não praticávamos. Ou praticávamos, assim, checklist, sabe? Então, assim, Tem que vocês tinham fazer. vida de casado, namoravam, Tinha, tinha relação, tudo, tudo, nunca tudo, houve. tudo. Não, Tá. essa realidade era totalmente alheia à nossa vida. Tivemos todas as coisas erradas nós fizemos juntos, sabe? E aí, depois de um tempo, nós nos casamos. Não éramos convertidos quando nos casamos em 2017. Nós nos casamos na República Dominicana. Um casamento super descolado, assim, tudo. Mas Nós aí éramos não- esses atores Tudo da era- Globo aí. Mas não foi um casamento. Casamento Vocês não casaram na igreja ali. Não, isso nem fazia sentido pra Entendi. nós, sabe? Isso, casar na igreja era uma coisa... Tipo, quem é que vai falar que eu estou casado com você? Eu e você. Por que Entendi. importa que alguém de fora chancele o nosso casamento? Alguém, tipo, sei lá, Deus. Sim. Por que será que isso importa, não é mesmo? E não é que a gente falasse isso, né? Mas hoje eu percebo que Sim. é exatamente isso que a Entendi. gente Você não tava falava, dizendo. mas É. o que tava. E aí ficamos casados. 1 ano ele morando longe. Depois ele voltou pra cá.
E com o passar do tempo ali, eu não queria ter filhos. Ele queria, mas não queria me pressionar. E também não sei se ele queria tanto, porque profissionalmente estava num período assim de muito desenvolvimento. Eu acho que ele tinha um pouco de medo de os filhos eventualmente provocassem Sim. algum freio ali no desenvolvimento dele. E só que engraçado, as coisas vão acontecendo de um jeito muito interessante. Nós conhecemos umas pessoas, um grupo de pessoas, entre elas o Dr. Jorge, a Thaís, Matheus, Aninha, que é um grupo católico de Goiânia. Sim, eu não sei se há outro grupo como aquele, daquele jeito, com aquelas características no Brasil. Eu acho que não. Grupo assim, eles são bem amigos. São muito Estão amigos. sempre... Moram até no mesmo condomínio. Dia a dia são próximos, íntimos. Vários, trocentos mil filhos. Cada um tem 5, 6, 7 filhos. Grávidos, 8º filho. E como que foi esse encontro com eles, assim? Foi fortuito. Simplesmente foi um colega de trabalho do Fernando. Que conheceu, ele era o Matheus e o Fernando o conheceu. A propósito do trabalho. Só que nós ficamos curiosos, é o tal do testemunho precede o Sim. argumento, né? Aham. Nunca falou pra nós de igreja, nunca tentou nos convencer, zero. Inclusive, hoje é uma coisa que eu falo muito pra quem quer converter os outros, que é assim, para de discurso. Se a sua vida não for Perfeito. suficiente pra Isso. arrastar, o problema é a sua vida. Perfeito. Então, começa a olhar pra si mesmo, Isso. sabe? Sua vida tem que falar. É. A maneira como você age, o que você pensa, o que você discursa, se é congruente com o que você faz, porque senão é o famoso contra-testemunho. Né? Perfeito. E a vida dele, realmente, não precisava falar nada, né? Nós olhamos aquilo e falamos, gente, mas que povo diferente. E era próximo à idade de vocês? Muito. Porque às vezes você fala assim, não, eles estão mais velhos, já estão maduros. Nós temos a mesma idade. E eles nem tinham uma vida católica perfeita. Ela estava anulando o casamento anterior, eles já tinham um filho. Então, eles estavam tentando arrumar a casa, mas eles estavam tentando de uma maneira tão linda e genuína que nós fomos acompanhando e a gente via para eles o tanto que aquilo era importante. Porque eles estavam vivendo, mesmo já tendo um filho, eles estavam vivendo em castidade. Nossa. Super difícil, super difícil. Eu acho até que eles estavam vivendo separados nessa época, não me lembro desse detalhe. Ou se estavam juntos, estavam em castidade ainda assim, esperando a anulação do casamento dela. Nossa. E quando saiu, nós comemoramos. Foi super importante para eles. E como era para eles, ficou para E nós vocês também. ali no meio. E a gente ali no No meio, meio sem saber nada. entendendo assim, mas peraí, tá no Vaticano, mas tem que ser o Papa. Mas ficou, sabe, tentando entender, assim, porque para eles era tão importante que nós começamos a levar a coisa a sério, né? E aí, às vezes, até contra-argumentávamos uma coisa ou outra, mas ele é muito bom de doutrina. E ele vinha com os contra-argumentos. Não, isso aqui é importante por causa disso, disso, disso. E aí, nós fomos conhecendo essa comunidade e nós achamos esse povo muito esquisito. Por quê? Era um povo cujos filhos não usavam tela. Eram os meninos calmos. Somos esquisitos. Eram os Não. meninos tranquilos, imagino. Uns meninos tranquilos, educados, finos, elegantes, mas crianças ao mesmo tempo, não eram pequenos adultos. Então, assim, espoletas, ligados no doce e tal. Umas mulheres calmas, 5 filhos, bem casadas. Porque na minha cabeça, assim, Elegante. gente, é óbvio que a partir do 2º filho, é óbvio que o marido vai te trocar pela secretária de 23 anos, novinha, entendeu? Na É sua claro. cabeça era assim. Na minha cabeça era óbvio, ululante. E a gente vendo os maridos apaixonados pelas esposas. A esposa virava de costas, ficava só o clubinho dos meninos, falando bem das esposas, nas costas das Nossa. esposas. É Que lindo tipo isso, de né? homem fala bem das esposas nas costas? E o Fernando chegava em casa e falava assim, amor, hoje teve uma confraria de charuto. E aí fulano fez uma palestra, que eles tinham essas confrarias para trocar uma ideia, e sempre um falava, mas depois virava uma mesa redonda. E o tema foi, sei lá, criação de filhos. E aí eles disseram isso, e eu falei, mas só homem conversando isso? Conversando sobre educação Sobre de educação de filhos? filhos. Não existe. né? Não, e assim, com 97 anos? Não, com 30 anos, com 27 anos. Não tava falando de mulher. Isso, Fora, né? mas eles deram um tilt na minha cabeça, por quê? Porque são homens fortes, física e emocionalmente. Então, não são aqueles homens, aquele estereótipo feinho, magrinho. Eu sempre tive na minha cabeça isso. O católico é feinho, magrinho, aquele crucifixo enorme, aquela linguagem só clerical, uma linguagem que não conversa com o O mundo. mundo. E o santo deles, principalmente ali no meio, é São José Maria. Então, a linguagem é a linguagem do Tá. mundo. Sim. De maneira que
quando nós vimos pessoas que estavam no meio do mundo, que sujavam as mãozinhas, digamos assim, que estavam lá onde estava o pecado, que não tinham medo do pecado porque eles acreditam Que furaram a bolha, que né? eles podem Não- ser a luz no meio da escuridão. Então, eles não têm medo disso. Perfeito. Eles, pelo contrário, eles querem estar no meio disso. Não para encher o saco das pessoas, mas não precisa, entendeu? Como foi conosco, é luz para mariposa. Sim. A mariposa tá ali, ela vai ficando perto, né? E aí eu falei, aí foi conhecendo as meninas bonitas, bem resolvidas, ótimas mães, amadas, ótimas donas de casa. Felizes. Isso existe. Existe. Povo estranho, Ai. meu Deus do céu. Da onde saiu isso? Da Qual onde caverna? Eles... saiu? Exatamente. Eu comecei a ver a possibilidade de ser assim. E eu percebi que eu desenvolvi uma espécie, assim, um misto de uma inveja. E isso vocês não iam na igreja ainda. Então, aí nesse interregno, nós acabamos... Foi assim... Um dia, o Matheus viu o espaço e disse pra nós irmos. Ah, cara, você gostou desse assunto? Vamos lá. A nossa Bem paróquia, intencional, tal. né? Bem, ele foi Assim, estratégico, ele sabe? foi estratégico. Né? Super. Ele é aquele Foi, tropa de elite. Estratégia, né? Lembra que fica falando em todas as foi línguas. intencional, mas com estratégia. Exatamente. Aí ele nos chamou. Eu falei, imagina se eu vou domingo, 8 da manhã. Jamais. Tem uma igreja aqui do lado da minha casa, eu vou lá. Só que essa igreja era meio TL, assim, sabe? Aham. Não vai não. Às vezes... E ele nem explicou pra nós que era a teologia da libertação na época, porque eu nem sabia que existia Não esse ia tipo adiantar de de falar. problema dentro E na da sua igreja. cabeça tá assim, não, beleza, eu vou na mais próxima Eu vou de casa. aqui, é uma É igreja tudo igual. bonita, é lógico que é tudo igual e tal. Não é negócio senta, levanta, reza, no nome do Pai, não é isso? Eu também tinha Ajoelha, isso. Eu também levanta, tinha ajoelha. Já vivi Eu vou isso. ajoelhar e levantar ali mesmo. Ele, não, tem que ir ali com a gente. Eu falei, ai, gente, o que a gente não faz pela amizade, né? Aí fomos. Chegamos lá, porque Deus não brinca em serviço. A homilia, houve algumas vezes que nós fomos, foram boas homilias, mas logo uma das primeiras ali, o padre Luiz, e aqui é um apelo aos sacerdotes, vou até olhar para a câmera ali, ó, vocês não sabem o poder de vocês. Às vezes eu acho que o sacerdote tá ali só batendo ponto, assim, cumprindo um checklist. Às vezes é aquela pessoa que nunca foi, ela vai uma vez. Então, cada homilia deve ser como se fosse, assim, a homilia para a salvação de todas as É a almas do única planeta. e a última. É a né? única e a última. E o Padre Isso. Luiz é assim. Tanto é que depois eu conversei com ele, ele começa a meditar a homilia de domingo na segunda. E ele olha, Uma não semana. existe. A propósito, se alguém estiver passando por aqui, ele tem canal no YouTube, PE, de Padre Luiz Henrique Brandão. E ali são só as homilias dele. Só E se responde tiver as homilias. perto de Ribeirão Preto, vão vir no casamento É. em pauta, né? Ah, mas ele é de Goiânia. Não Mas é vai que ele tá perto de passando Ribeirão. Vai que ele tá pro É, São vai que ele Paulo passa aqui. aqui. Já Não, fica o convite. E ele entrou na internet porque eu peguei no pé dele. Falei, padre, Então vamos vir no o senhor não podcast tá entendendo? O aqui. senhor tem Vamos um trazer. apostolado a fazer. E assim, ele entrou na internet mais ou menos, né? Filmam as homilias dele e jogam lá no YouTube. Ele é muito discreto. E uma das homilias dele foi justamente sobre a submissão da mulher. Nossa. Na hora que ele Que é um começou- ponto que o mundo Desconhece. destrói. Desconhece. É. Destrói porque Porque desconhece. desconhece. Como eu fiz quando eu comecei a assistir a homilia. Falei Se falasse pra você, Lara, um tempo atrás, que a mulher que deve você ser ia ser submissão. submissa. Gente, Érica. Aí ele começou a explicar, ele falou assim... Primeiro ele fez o óbvio, né? Ele leu a passagem. Ele leu Efésios, a carta aos Efésios. E aí eu falei, nossa, mas o resto... Ninguém leu o resto, né? Porque a submissão da mulher ao homem é a submissão dos filhos aos pais, é a submissão do marido à esposa. No frigir dos ovos é a submissão do cristão ao cristão. Porque a vida do cristão é uma vida de submissão. Sim. E é uma vida de entrega ao outro, é uma vida pelo outro. Tanto é que um dos livros que mais mexeu com a minha cabeça foi A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão. Que tem muito a ver com essa passagem, sabe? Que é você descobrir e servir ao próximo. Então, ali a palavra submissão é acompanhada de outras palavras correlatas, paralelas em termos de sentido, que me fizeram perceber que, na verdade, não era mulher submissa ao homem, é todo mundo submissa a todo mundo. Sim. Inclusive, o pedido que ele faz, que São Paulo faz na carta aos Efésios, é muito mais difícil para o homem, porque é homem amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Só que Cristo morreu pela igreja. Dando a vida. Deu a vida. É dar a vida. Eu achei mais difícil para o homem, entendeu? Até achei que nós fomos poupadas nesses pedidos de São Paulo.
E quando terminou aquilo ali, porque... E tem mulher querendo ocupar esse papel do homem. Exato. Olha que De loucura. morrer, se jogar de se jogar à frente homem. do homem. Exato, Então, sabe? Vamos cada um ficar no seu lugar, que as coisas já gente, foram não precisa construídas da queimar maneira o sutiã. correta. Exatamente. Deixa o sutiã aí, sabe? E o Padre Luiz fez uma construção belíssima, e ele sempre faz algo incrível, que é, ele explica a passagem, aí ele vai explicar o que é carta aos Efésios, porque essa pessoa fala, quem é Efésio, entendeu? Não, é o povo e tal, e aí vai falando qual era o contexto. Então, primeiro ele faz uma contextualização histórica, depois ele explica a passagem, esclarece os termos obscuros, eventualmente como aconteceu com submissão. Então, ele vai explicar qual a origem da palavra submissão. Não, ele faz uma correlação com a palavra hipopótamo, que é aquilo que está abaixo da água. É maravilhoso. E depois ele traz para os dias atuais. Quando ele trouxe para os dias atuais para aplicação, mas me deu uma crise de choro. Isso não humilia. Não, humilia, gente. E você e o Fernando tá na mesma frequência. Na mesma vibe. Estávamos juntos ali. Chorei litros. O rímel não era a prova d'água. Mas você Fui chorou humilhada na missa. a missa inteira. Eu chorei a homilia inteira. E o rímel não era a prova d'água, você acredita? Começou a humilhação ali. Ficou com o olho preto. Fiquei com o olho parecendo um panda. Mas isso aconteceu várias vezes depois, mas eu aprendi a usar rímel à prova d'água para a homilia do Padre Luiz. E aí a gente começou a entender aquilo. E graças a Deus, eu sei que isso é um problema que muitos casais enfrentam, nós não enfrentamos. Nós fomos entendendo as coisas juntos. E aquele foi um assunto que passou a ser, o casamento em pauta, passou a ser uma pauta da nossa casa. Que é Mas assim. ali você entendeu que a sua experiência com Deus foi de fato ali, aquela genuína? Sim. Foi ali? E a dele também? Algumas, não. A dele ali fez muito sentido Tá, pra ele, mas eu mas a acho que sua a foi. dele foi... Eu acho que é até por temperamento, sabe? Tá. O Fernando é bem fleumático. Eu. Aqui. Então você sabe como é que é. Não existe, Sei. assim, um grande arrebatamento, Sei, tá. sabe? Deus sabe como que age em cada alma. Isso, perfeito. E eu sou mais, assim, do arrebatamento. As coisas têm que vir de uma vez. Então, uma ali vez. caiu aquela bigorna na minha cabeça. Não foram muitas vezes em que isso aconteceu, tá? Eu tô falando porque... Gente, tô falando demais, né? Não, mas é isso. Às vezes a gente acha que É o isso. movimento de fé é um movimento assim, todo dia você recebe aquela unção como se fosse uma bigorna na sua cabeça. Não, não é isso. Raríssimas vezes isso aconteceu. Uma delas foi essa. Tá. A outra foi quando eu descobri que eu estava grávida, que eu rezei um terço com uma Nossa Senhora grávida. Eu tinha acabado de ler um negócio na internet, uma pessoa muito... Um homem, inclusive, falando assim, que eu não queria engravidar, que Deus tinha me castigado, que eu jamais seria mãe. Tinha falado um monte de coisa, me xingou de um monte de coisa. Doido, né? Gente doida. E aí eu peguei o terço e falei, Nossa Senhora, tinha uma Nossa Senhora grávida, se for pra eu não engravidar mesmo, me tira o peso do coração, eu aceito. Falei, eu aceito tudo que Nosso Senhor quiser me mandar. Eu só quero aceitar com alegria, entendeu? Eu não quero aceitar rançosa. Quero aceitar com alegria, eu vou servir da melhor forma que eu puder. E aí, nesse momento, eu senti esse mesmo arrebatamento. Então, foram basicamente essas 2 vezes que eu arrebatei. E no casamento também. No Sim. casamento, porque aí foi a nossa primeira comunhão, sabe? Eu quero até que você conta algo que eu ouvi. Falei assim, ó, eu não gosto de contar, mas eu quero que você conta aqui. O quê? Que você falou de uma experiência que você começou a tremer, uma experiência mais místicas, assim. Que foi da comunhão. Mas, ó, eu não sei se você tá... Você tá Um um cheirinho. cheirinho diferente. Eu tô assim. Hoje, né, nós estamos aqui com um patrocinador novo do Casamento em Pauta. Por quê? Porque pra Que gente delicioso. Pra gente manter toda essa estrutura, porque nós estamos no melhor estúdio de Ribeirão Preto. Não sei se você conhecia. Não conhecia, né? adorei conhecê-lo. É muito bom. É o Atona, né? O estúdio Atona. Gente, esse estúdio aqui, se você quer gravar seu infoproduto, se você faz parte do marketing digital, se você quer começar o seu podcast, inclusive no canal do YouTube do Atona, você encontra vários episódios explicando como começar um podcast. Legal. E pra gente sustentar e estar aqui, né, pra levar o reino de Deus, né, porque eu falei assim, ó, a pauta é casamento, mas a centralidade do podcast é Cristo. Aponta sempre pra Cristo. Nós precisamos de patrocinadores, por exemplo, nós estamos de uniformes novos, então se você precisa de uniforme, tá aqui na legenda o telefone do Ateliê Rafael Gonzalez para sua empresa, para sua indústria, para o seu evento corporativo, para o seu evento da sua igreja. Aqui é a Ingeplause que me deu de presente essa sapatilha masculina. Se você quer comprar essa sapatilha, gente, gostosa, confortável, simples, coloca no pé, fácil de limpar.
tá aqui também para você pedir a sua sapatilha. E hoje, né? Você faz quanto tempo você tá aqui, Lara? Aqui em Ribeirão? Isso. 2 anos e 2 anos. Você já almoçou no Cochila dos Pampas? Ou no bar do Nelson? Foi Ou no dia dos Cupim do pais Paulinho? agora. Adivinha o que é que eu pedi de surpresa pro meu marido? Bar do Nelson. Bar do Nelson. Parmegiana. Então você conhece. Então nós estamos aqui hoje recebendo o nosso novo patrocinador, que é o Giane Alimentos. Ele é quem produz e fornece a mandioca para todos esses restaurantes que eu citei aqui. Para os melhores restaurantes de Ribeirão Preto. E nós queremos... Só para os restaurantes, amor. Supermercados, Isso, você tem perfeito, supermercado, mercearia. O Giane Alimentos, ele produz e já te entrega prontinho para a revenda do produto. Pronto, Então, ele isso. já te entrega a mandioca ali, você não precisa preocupar, é só comer. É só. E aí o Giane, né, e a Suzana, eles quiseram fazer essa primeira vez uma experiência nova. Então a gente quer trazer aqui, né, a mandioca frita pra gente aqui, gente, provar que é a melhor mandioca de Ribeirão Preto. Vai colocar aqui no meio? Vamos colocar ali. Pausou ou não? Não? Gente, aqui é ao vivo. Vocês... Ô, Mike, pode pegar uma aí, viu? Eu Já deixo. pode se servir. Será que Só vai? puxa o microfone pra cá. Meu Deus. Aí. Sim, pronto. Isso. Nossa senhora, peso, amor, ajuda ele aí. Rapaz, o negócio é muito bem servido. Vamos degustar, então, a melhor Então, vamos mandioca. degustando. E olha que eu sou... Lá na sua terra também tem muita mandioca, porque Tem lá em demais, Minas tem demais. é muita mandioca, viu? Mandioca, milho. São coisas bem, bem goianas. Nossa. Vamos ver, gente. Nós vamos experimentar aqui. Gente, é tudo ao vivo, tá bom? Olha, Giane Alimentos. Que delícia. Já que o Fernando não veio, vamos levar a mandioca pro Fernando. Ô, fica à vontade. Normal, eu Obrigada, também chuto querida. aqui toda vez. Que chique. Obrigada. Obrigado. Posso abrir? Agradece, tá? O cara. Pessoal, isso aqui eu chuto toda vez, tá? Fiquem em Eu paz. posso colocar na air fryer? Como que é? É? Mas qual que é o melhor jeito? Ah, tá, pessoal. Que legal, ainda na Gente, bolsinha vocês não térmica. fazem ideia. Ó, amor, crocante por fora, massinha por dentro, ó. Uma delícia. Mas bora lá. Bora. Ô, Lara, então, vocês começaram a fazer esse processo juntos, né? Então, geralmente, sempre é um, né? Então, um começa pra depois trazer o outro. Vocês não, foram juntos. Fomos juntos e as fichas foram caindo em conjunto, principalmente porque... E aí, se nós pudermos, de repente, falar dessas outras coisas, que são coisas que vieram para nós com muito mais força depois da nossa conversão, que é, Sim. por exemplo, a questão do diálogo. Então, tudo o que ia passando na minha cabeça, as minhas dúvidas, as minhas angústias, as minhas reflexões... Até eu confesso que não houve tantas angústias assim, sabe? Uma ou outra. Eu ia dividindo com ele e ele comigo. E a gente ia chegando a conclusões juntos. Então, a gente conversou muito durante o processo de conversão. O que foi incrível para a sedimentação da fé no nosso coração. Mas vocês já tinham os Tá. sacramentos, batismo, primeira a gente comunhão? tinha batismo, primeira comunhão. Tá. Quando criança, eu fiz com 11 anos, nunca Tá. mais voltei. Então, ele também, sabe? Mas os nossos pais guardaram. Bonitinha a certidão, uma Certidão. gracinha. Mas o negócio da experiência. Nós escolhemos, a gente viveu um períodozinho de castidade enquanto nós estávamos nos preparando. Isso porque nós já éramos casados no papel e tal. Que foi um período muito legal, sabe? Eu achei que seria tão engraçado, assim. A graça opera de um jeito... A graça opera, isso eu acho interessante falar aqui. Tá. Porque eu ainda estou com as memórias muito vivas de como era a minha cabeça antes Sim. da conversão. Sim. E eu sei que quando alguém que não é convertido escuta isso, a graça opera, já liga automaticamente aquele botãozinho do... Ai, meu Deus, a linguagem de igreja, entendeu? É tá esse bem. povo Aham, fanático. sim. A graça opera. Não, é porque chama-se de graça a atuação do nosso Senhor. Sim. Então, a atuação de Deus mesmo. E ela atua num plano racional. Então, quando eu entendi o porquê da castidade, quando fez sentido na minha cabeça de por que nós tínhamos que esperar, não foi difícil.
E nós dormíamos na mesma cama. Nós não mudamos de apartamento. Meu Deus, é impossível segurar. É impossível. Não, é em prol do amor, na verdade. Então, não foi difícil. Perfeito. A gente dormia abraçadinha, assim, muitas vezes, sabe? Mas quase que... Quanto tempo, Lara? Vocês Não foi tanto tempo até nós organizarmos isso. Uma coisa de uns 2 meses e 2 pouco, meses. mais ou menos, sabe? Nossa, Tranquilo. Mas que lindo. Muito lindo, foi Muito muito lindo. E aí, nós deixamos pra comungar, pela primeira vez, depois de todos esses anos, no nosso casamento. Meu E aí Deus. que foi que aconteceu isso, assim. Não estava frio, estava, na verdade, quente. Goiânia é muito quente. E eu tremia muito. E chorava de um jeito, assim... incompatível até com o contexto. Não tinha uma música muito emotiva, não tinha nada disso. Realmente era a Sagrada Comunhão, sabe? E estar ali naquele momento, vivendo uma vida escolhendo viver uma vida que eu não fui ensinada a viver. Eu não aprendi a viver aquela vida. Assim, eu não tinha referências na minha vida desse tipo de vida. Embora minha mãe e minha avó sejam mulheres maravilhosas, que me inspiram de muitas maneiras, nesse sentido de viver uma vida cristã, literalmente, não o cristianismo de IBGE, eu não conheci ninguém. Então, eu tinha a nítida certeza de que ali se iniciava um novo jeito de viver. Que provavelmente não seria percebido pelas outras pessoas no sentido de... eu não mudei meu jeito de me vestir tanto assim. Eu mantive mais ou menos as roupas ali. Eu aumentei um pouco o tamanho delas, né? Diminui um pouco os decotes. Mas foram coisas muito sutis. Sim. Eu não mudei meu jeito de falar. Eu não deixei de trabalhar. Eu não... Você já tinha uma vida de moral. tinha uma vida razoável Entendi. ali. Não era uma vida devassa, né? Sim. Algumas coisas eu Mas faltava readequei. algo, né? Por exemplo, uma coisa que eu fazia, eu bebia muito. Olha que louco. Eu bebia, eu ficava bêbada, sabe? Eu gostava de ficar bêbada, alegrinha ali, sabe? E isso foi uma coisa que as pessoas perceberam, as pessoas mais próximas de mim, porque eu nunca mais fiz isso. Não era que eu dava vexame, não era nada disso, Sim. mas assim, eu tinha ressaca no outro dia, depois eu falei, por que eu tô fazendo isso? Sabe? Que coisa de idiota, parece que eu sou adolescente, eu tenho 30 e tantos anos, besteira. Isso eu mudei, isso foi uma das mudanças perceptíveis. E algumas outras coisas, do tipo a inserção da Santa Missa, da comunhão, obviamente da confissão. Então, foram coisas que internamente mudaram completamente a nossa vida. E o Fernando idem, eu tô falando na primeira pessoa, mas Entendi, fomos mas, nós, mas né? eles juntos. Ele junto, firme e forte. Mas que mudou o rumo da nossa vida, completamente. Então, essa experiência foi uma experiência mística. Não dá pra explicar, Não. sabe? Essa Eu coisa sei. dessa tremedeira e tudo mais. E eu falo que eu não gosto muito de ficar falando disso, porque eu acho que soa coisa de fanático. Entendi, Enquanto você não vive, Não é. parece Que é Parece isso, que é isso. Entendeu? Então, assim, deixa cada um viver a sua. Vai pedindo a graça que ela chega. Mas aí precisou, de algum momento, foi em conjunto mesmo? Mas quem falou assim, ó, vamos casar na igreja? Vamos entender eu o nem lembro sacramento. qual dos Você não dois foi. Ah, minto! Eu lembro, sim. Eu lembro. Nós fomos ao casamento do Augusto Olivieri, nosso amigo maravilhoso, que faz parte dessa comunidade. Ele é a Nicole Olivieri, que hoje está grávida da 3ª filha. Ai, que São lindo. 3 menininhas. E lá o Álvaro Siviero estava, pianista. Sabe o Sim. pianista da BP? E o Álvaro é muito nosso amigo. E estávamos na mesa. Eu, o Fernando, o Elton. Sabe quem que é o Elton Luiz? Um que fala de leitura, de marketing digital. Não, um cara incrível. O Elton Luiz, a namorada dele, que hoje é esposa, que também 3 filhos, a Milene. E o Álvaro Siviero. A mesa também estava o Guilherme Freire com a Ana Clara. Certo. Só que o Freire estava conversando pra lá com outras pessoas e o Álvaro veio conversar conosco. E o Álvaro falou assim, escuta, vocês estão esperando o quê pra casar? Porque ele já viu que a gente estava na Sim. pegada ali, né? A gente já tinha, a cabeça já estava convencida de que aquilo era certo. A gente, não, mas você tem que programar a festa. Não sei. Eu falei assim, gente, mano, é festa. Festa pra quê? Organiza o negócio, assim, vamos lá. Aí deu mais uma reforçada ali nos argumentos, sabe? Coisas que nós já sabíamos, mas que quando você escuta todas juntas, assim, você fala, não dá pra fugir. E o Álvaro é muito persuasivo. Eu sei que fato é, um mês depois, tanto eu e o Fernando nos casamos, como o Elton e a Milene se casaram. Eles se casaram em Maringá, nós fomos ao casamento deles. E foi incrível, assim, foi super rápido. Foi um casamento super simples, muito simples. Um vestido lindíssimo, mas assim,
nada espalhafatoso. Sim. Foram 25 pessoas ao nosso casamento. Nós chamamos para o nosso casamento, porque todo mundo já tinha ido ao nosso casamento na República Dominicana. Então, não teve problema de não chamar todo mundo. Até pessoas da família. Nós não chamamos todo mundo, nós chamamos quem entendia o que estava acontecendo naquele entendi. momento. Isso. Que Fazia é sentido. para quem fazia sentido e que ia curtir aquele momento. Porque para quem estava de fora, ir para uma missa não é legal quando Não. você não é católico, sabe? É uma coisa, você não sabe Você não direito o que é entende, cada uma sim, daquelas sim. coisas. Aí você não sabe se vai lá e pega a hóstia ou não, porque você não tem aquela formação, né? Para saber que não se pega a hóstia quando não se está com os sacramentos em dia e tal. E nós nos casamos. Eu sou aluno do seu amigo, Dr. Jorge, Aham. e numa das aulas ele comenta que um dos momentos mais impactantes da vida dele foi o seu casamento. Ele fala o quanto, Que né? legal, Porque ele hein? presenciou tudo isso assim, né? Ele presenciou. Presenciou. E o Jorge é incrédulo, porque o Fernando e eu ficamos juntos muitos anos, sem que nós tivéssemos nos casado. Nós ficamos sem casamento na igreja 15 anos. 15 anos morando junto. Não, uma Ou não? parte disso foi Tá. adolescente Foi ali, adolescente. né? Viajando e tudo mais. Mas assim, mesmo quando nós morávamos separados, quando nós estávamos na faculdade, nós éramos vizinhos e a gente basicamente dormia um na casa do outro o tempo inteiro. Então, é como se morasse junto, entendeu? Ô, Lara, eu queria que você trouxesse, né, principalmente porque eu acho que as mulheres vão identificar muito com você, né, nessa fala sua. Essas mulheres que estão morando juntos, Uhum, que têm já consciência que estão vivendo em pecado também, que Uhum. não estão agradando a Deus, uhum, e que sabem que é o que você fala, né? Faltava algo. uhum. Faltava. A gente tá bem, a gente tá feliz, mas falta algo, É. né? E, né, por isso, porque às vezes elas se perdem querendo juntar muito dinheiro, fazer uma festa, um Exato. casamento de arroba, né? Mas não, O numa sentido Santa se Missa, perde, né? Você do- pode, né? É muito interessante. Eu não vejo isso só no casamento. É óbvio que esse é o nosso tema, né? Isso que está em pauta, mas isso é em tudo. Mesmo aquela pessoa boa, uma pessoa boa, que genuinamente tenta fazer o bem mesmo, que tem uma consciência que não é distorcida, ela tenta agradar a Deus sem saber disso, né? Aham. Mas ela tenta fazer o bem. É, é muito difícil que uma pessoa, e eu sei porque a gente era assim antes. Eu nunca fui filha da mãe, digamos assim. Eu nunca passei os outros pra trás, nunca roubei ninguém. Eu sempre tive alguns parâmetros morais, eu sempre tive os parâmetros morais bem definidos. Mas eu conquistava as coisas e elas não preenchiam. Elas preenchiam um tempo e não preenchiam depois. E é como se a nossa vida, e a vida de casar também, fosse sempre assim, ó. Você está nadando no oceano, e aí você vê um oásis aqui, que é, sei lá, por exemplo, uma viagem. Sim. Ah, nós vamos passar 15 dias na Itália. Aí a vida é meio que essa espera por essa viagem. Sim. Aí você tem aquilo, aí agora, qual que é a próxima coisa? Aí a próxima coisa é, sei lá, eu acho que eu vou receber uma promoção. Sim. E aí a vida passa a ser espera por aquela promoção. Como se a vida fossem Fosse. esses picos, Sim, digamos sim. assim, sabe? E você esquece de viver até o hoje, né? Exato! E hoje é exatamente o contrário. As coisas para as quais eu dou mais valor são as coisas invisíveis. Tanto é que a minha rede social, por exemplo, passou a mostrar menos. Eu não quero mostrar, até porque eu percebo nitidamente, e eu sou uma pessoa com clara consciência do próprio temperamento, que se eu não cuidar, a vaidade me pega. Sim. Então, se eu ficar mostrando demais, nossa, olha como minha vida de casada é feliz, eu sei que ela vai ser mais infeliz, entendeu? Uhum. Então, eu penso assim, eu vou mostrar um pouquinho que não me envaideça, mas que seja suficiente para quem já estiver um lance pouco uma mais semente ali. poroso, exato, receba essa semente ali. Mas sem ficar fazendo proselitismo disso, sabe? Por exemplo, entendi. esse é o tipo de assunto que eu não vou ficar abordando lá no meu Instagram. Aqui a gente aborda porque é o Sim. tema. Estamos no casamento em pauta. Exato. Mas a vida, o cotidiano, depois que você efetivamente se casa e traz essa terceira pessoa para dentro do casamento, que é a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, você passa a servir a Jesus antes de servir ao seu marido. Isso. A Deus antes de servir ao seu marido. E Deus disse com muita clareza o que ele quer. Assim,
As coisas estão... Não existe uma novidade. Eu acho engraçado todo mundo querer viver do seu próprio jeito. Esse é meu jeito, entendeu? O seu jeito vai dar errado, criatura. Você é imperfeito. Depois que a gente entende a questão do pecado original, sabe? É tão... E é uma moda também, Não é Nara, um você falando problema. assim, das pessoas, eu vivo do meu jeito, e se você Isso. quiser, me Isso. aguente do meu jeito. Mas fica uma coisa tão assim, eu não vivo pelo outro, Exato. né? Eu não vivo para ajudar o próximo, Não, eu Exato. sou assim, eu E cresci assim, pronto. pronto. Sabe uma conversa que eu e o Fernando tivemos, Érica, quando nós nos casamos na República Dominicana? Um papo, assim, super franco. Nós não éramos convertidos, né? Olha, a gente se ama muito, e a gente se amava muito. A gente se dá muito bem. Mas eu não quero ser um peso na sua vida. O dia que não tiver bom, você jura que vai me falar? Juro. Você também jura que vai me falar? Juro. Eu não quero ser. Eu quero que você esteja comigo porque você quer. O dia que você não quiser mais, conheceu alguém, me fala. Gente, eu era tão desconstruída que na minha cabeça já tinha passado até, assim, ideia de relacionamento aberto. Alguma coisa do tipo assim... Olha, a cabeça dele é minha. Sim. Mas o corpo dele, sabe, assim, pra dar uma diversificada de vez em quando. E eu pensava mais dele do que em mim quando eu pensava Entendi. nesse tipo de Mais coisa, pra agradá-lo entendeu? mesmo. Não, Pra não e perder, ele né? nunca falou isso. Essas coisas eram mais minhas. Eu já Mas, cheguei a Lara, verbalizar de isso pra onde ele, ele achava que eu era vinha? Mas doida. de onde vinha? Você chegou a ser feminista? Não. Então, eu era, mas eu não me autodenominava, entendeu? Ah, sim. É aquela coisa. Toda mulher que não rechaça abertamente o feminismo é feminista, declarada ou não declaradamente. Sim. Porque esses valores estão permeados socialmente falando. No Globo.com ali, o que você abre, as fofocas de atrizes. Esses podcasts dessas atrizes, eu não vou dar nomes, mas esses podcasts mais correntes que a gente vê, todos eles perpetuam essa mentalidade desconstruída. Você pode ser o que você quiser, um relacionamento desconstruído. Sabe assim, você em primeiro lugar, você tem que se amar, e a sua autoestima, e cuide de você, e você, e você. É sempre você em primeiro lugar. Eu gosto muito quando o Dr. Jorge fala do amor próprio, né? Amor próprio, eu acho Nossa, maravilhoso. Autoestima, maravilhoso. Gente, o que você tá falando, sabe? O que você tá Sim, falando? E é engraçado porque esse amor próprio, não só ele ferra o próprio casamento, né? Isso é óbvio. Mas ele também mina a possibilidade de um desenvolvimento moral melhor. Porque o desenvolvimento moral passa pelo reconhecimento da sua culpa, pelo reconhecimento da sua vergonha, pelo reconhecimento da sua indecência, pelo reconhecimento da sua imoralidade. Então, para que você possa melhorar essas coisas, é importante que você olhe para o espelho e não esteja satisfeito com aquilo. sim. E não se aceite do jeito que você é, entendeu? Ah, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Assim. Não, lógico que não. Assim, eu vou lutar contra isso. E o pior, eu vou lutar contra isso. Isso no casamento é maravilhoso. Mas eu não posso ser vaidosa a ponto de achar que eu não vou cair. Isso. Então, eu vou lutar com todas as minhas forças. E quando eu cair, eu não vou ficar puta da vida. Porque eu sei que eu tenho pecado original dentro de mim. Então, eu vou usar a arma que Deus me deu. Vou lá me confessar. Tira a poeira. Faço um acompanhamento com o sacerdote. Levanto e vou de novo, sabe? E é isso, gente. A vida é isso. Reconhecer nossa fraqueza, né? Reconhecer essa fraqueza. perfeito. E amar o cônjuge. Eu me lembro uma vez, porque é aquilo, né? Até então, eu lia muita coisa ruim, assim. Eu lia, tipo, eu lembro quando saiu 50 Tons de Cinza, eu li todos os livros de 50 Tons de Cinza. Então, assim, meu imaginário era ruim com isso. E eu não tenho dúvida de que o Fernando tinha os grupos dele, de que manda vídeo e tal. Isso é uma coisa normal, né? Não que isso seja certo, mas isso é uma coisa comum, não é normal. Não é comum. normal, isso. Exato, não é normal, é comum. E então também estava lá. E eu me lembro de conversar com o padre Luiz e falar assim: mas padre, assim, não pode ter nada. Um
Até o Jorge fala bastante disso. O que que pode ter, o que que é moralmente aceitável e por quê também, né? Então, por que é que, por exemplo, eu acho o máximo quando o Jorge fala isso de maneira tão aberta. Por que é que você pode ter um gelzinho, um negócio, mas não pode ter, sei lá, um plug anal, um Ninja Master, não sei o que das coisas. E eu lembro de conversar isso com o Padre Luiz de maneira muito aberta e muito franca. Eu falei, Padre, olha, eu sei que esse assunto assim, não é o melhor do mundo, mas eu tô querendo fazer a coisa certa, me ajuda. Sim. E ele me explicaram, ele falou assim, ó, Lara, ame seu marido. Ame seu marido, olhe para o seu marido e ame o seu marido. Então, traga a figura dele para o centro. E eu fui fazendo esse exercício, eu sei que ele também foi fazendo esse exercício. E é lindo quando você não precisa de nada além do que aquele corpo e aquela alma. Você não precisa de uma fantasia, você não precisa de uma imaginação, você não precisa de uma imagem, você não precisa fechar os olhos, você não precisa... Com todos os problemas, com todos os defeitos, com todas as limitações, e você ama aquilo daquele jeito, É isso. sabe? Eu Isso é abro, muito importante. eu abro umas caixinhas no meu Instagram, caixinhas anônimas, pra tratar sobre a sexualidade, né, dentro do casamento. E aí, por exemplo, veio 2 perguntas que deixou nós impactados, assim. A primeira era de um casal que estava casado há 2 anos e não ainda tinham conseguido ter a primeira relação porque o marido tinha ejaculação precoce, Meu Deus. né? E ele tinha ansiedade. E a gente sabe que está ligado à pornografia, não vamos generalizar, mas... E o outro Por via de regra. era um casal que estava muito tempo, novo, estando de casado, estava muito tempo sem relação, porque ele tinha preocupação com performar. Também, obviamente. Ligado, usa porque pornografia. acha que aquilo ali ele vai conseguir trazer pra dentro. Então, isso que você trouxe. É. Até a gente trouxe o Dr. Matheus, da obra, da Opus Dei. Ah, é? Sabe? Que Ele legal. veio aqui, ele tava Matheus falando... Pinotti. E o Pinotti, ele tava falando que a nossa diferença pros animais é que quando a gente vai ter relação sexual um com o outro, nós somos os únicos seres que conseguem olhar nos olhos na relação. Os animais não. Geralmente um tá olhando pra instinto, frente. né? Isso. Então a gente consegue olhar um nos olhos do A nossa outro. relação com Então, isso é lindo, né? É lindo. com o outro. até Não, no- e você conjugar na mesma pessoa o prazer carnal com o amor profundo, assim, isso foi algo incrível na nossa vida. E sabendo que existe ali, porque é tão engraçado, nós vivemos uma sociedade tão apartada de Deus que parece que Deus e sexo são 2 coisas quase que antagônicas, assim, o Isso. sexo é sujo, por isso que na cabeça de muito católico de IBGE, ele ama a esposa, mas ele quer na cama aquela que Aham. performa as maiores loucuras, Isso. porque são coisas separadas. Ele jamais... entendi. E com a esposa ele faz aquela coisa protocolar aquele checklist ali na cama, no Sim. quarto e tudo mais, E sabe? você conseguiu ver diferença nesse período da castidade e o sacramento ministrado sobre Mas eu vocês? não tenho dúvida, Paulo. E depois, a relação sexual de vocês? Muito diferente. Muito diferente exatamente porque completa. Finalmente completa, entendeu? E com a presença... Eu falo isso, eu tenho certeza de que para quem não é católico isso deve soar meio broxante. Mas assim, com a bênção divina. Entendi. E Deus tá ali achando bom. Gente, Deus é Perfeito. que faz com que a gente sinta orgasmo, entendeu? Ele Perfeito. deu pra nós esse É prazer. Então, você é obrigado, Deus. Não, a é gente bom fala isso demais, muito sabe? abertamente. A gente Eu fala falo muito muito aberto. abertamente. Justamente por isso. Exato. Até pra o meu tentar- pároco me chamou no direct, já falou assim, "Ô, você tá virando um sexólogo." Eu falei, não, eu quero... Mas esse é um problema. E esse é um problema maior para as mulheres também. Porque não é um assunto assim... Acho que homens têm mais um pouco de facilidade. As mulheres, muitas vezes, por uma questão de vergonha, até para preservar a própria castidade. Eu pensei muito se eu falava sobre isso quando nós nos convertemos, mas eu pensei, gente, são tantas mulheres que provavelmente nunca tiveram um orgasmo, justamente por causa dessas prisões, sabe? Que são prisões mentais e são prisões alheias ao catolicismo. Alheias, completamente alheias. O catolicismo quer, Deus quer, nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos orgasmos. Ele quer que nós tenhamos relações não só para procriar, mas também relações unitivas. Unitivas. Isso. Então, assim, ele quer uma relação sexual frequente. Ele fez a gente para isso, meu Deus do céu, entendeu? Ô, Lara, Na minha mas a cabeça gente hoje isso nem é mais precisa uma falar, questão. né? Vem aí, tudo bem, né? O meu pudor ali, o meu É. cuidado, mas é necessário. É. Porque o mundo não tá brincando. Eles estão Não. vindo
Não. Nós fomos pregar no se a gente encontro de não- jovens, né, amor, esses dias. E aí, o que eu Nossa. fiz? A gente fez uma dinâmica. A gente deixou meia hora e a gente fez uma caixinha anônima com eles ali, Eles ao tinham que vivo. escrever. Então a gente Legal. pediu a organização para passar uns papeizinhos em brancos para eles trazerem ali o que eles tinham de dúvida. Então, tipo assim, e você vê pela própria a linguagem Uhum. das palavras muito impuras. Meu Deus. Muito Todas impuras, todas Sim. impuras. Então, perguntando de fio terra. Fio terra é pecado? Olha, Uhum. assim, o tipo de O pergunta. tipo de pergunta. Ah, que eu tá no posso- imaginário. Eu vou falar abertamente aqui. Eu Claro. posso chupar a vagina da minha esposa? Olha isso. Então, olha isso. Uhum. Você vê só pelo tipo da linguagem. É. Você vê que já tá, assim, totalmente... E algo que tem que ser Deturpada. puro. Né? É. Como você disse ali, a cama, né? A gente sabe, o altar, O altar. né? O nosso altar do matrimônio. E precisa ser puro, mas o mundo tá É. devastando de uma forma e trazendo tanta linguagem. E que começou lá com os nossos pais, né? Porque, por exemplo, quando os pais... Quem nos doutrinou foi a Globo, foi as novelas. Então, Foi a banheira a gente, do banheiro do Gugu. Então, a gente tava lá, Ai, aí ia cara, passar uma cena assim, não pode. Então, né, isso Pode foi porque foi isso gera criando, né? curiosidade, né? Agora, eu acho importante fazer uma outra pontuação que talvez seja mais compatível com o nosso público nesse momento. Das impurezas, acredito que todos nós sabemos, sabe? Certo. Mas eu acho que existe hoje, no nosso universo católico, felizmente ascendente, né? Eu tenho a impressão de que ele está em ascensão. Porque assim, a história é toda em pêndulo, né? Então, a ação, quando ela é muito extrema, ela acaba gerando uma reação extrema. Do outro lado. E o que eu percebo é que existe uma espécie, assim, de uma comunidade católica nascente, em grande parte recém-convertida, que acha que a vida é uma propaganda de margarina, entendeu? Então, a pessoa, assim, a mulher tem que estar com um laço, a perfeito. tal da roupa modesta. O Perfeito. povo acha que roupa modesta não é roupa Perfeito. decente. Roupa modesta tem que ser uma saia rodada com um laço na Muito cabeça. bom você falar sobre isso. florzinha. Aí você faz um pão saído às 5 da manhã, você tá com aquela cara assim. Isso é psicopatia. Não, sabe? perfeito, Ninguém é assim, perfeito. não é isso. A vida é real. Os seus meninos não têm A catarro. realidade é meus filhos saem comendo sabe? maçã pra ir pra escola. Menino sai comendo, tentando administrar real. a profissão. Existe vida real. É por isso que eu gostei quando você Interessante, falou. Lara, você ter Não tem que tocado largar nesse o assunto. trabalho, ser Isso, dona de Porque casa. você sabe que isso gera uma depressão. Isso é sério, gente, aqui. Isso gera uma depressão nas mulheres que não Exato. conseguem ter aquela vida, como você disse. Exato. Perfeito. Com um vestido passadinho, laço no cabelo, um pão isso. assado às 5 horas da manhã. E os meninos sem nenhum E catarro, os dormindo filhos a noite lindo, inteira. maravilhoso. Isso, Não, a vida né? é perrengue mesmo. É. Tudo bem ela ser perrengue. Só que o que eu acho mais lindo é que quando eu olho para essas minhas amigas lá de Goiânia, que eu falei, nenhuma delas é assim. Quando eu chego de perto, eu tô vendo que elas estão fazendo das tripas coração para equilibrar tudo. E pra Só dar o que- melhor pra sua família. Exato. Pra Só dar que aí certo, a né? grande diferença é, elas fazem com amor. O que eu quero dizer com isso? Isso foi uma coisa que mudou demais a minha vida, tá? Quando a gente fala fazer com amor, isso não significa necessariamente fazer com alegria no sentido comum da palavra. Entendeu? Prazeroso, você fala. Exato. Fazer com amor não significa que aquilo vá dar prazer imediato Isso. naquele momento. Então, por exemplo, você amamentar de madrugada, o menino acordar a madrugada inteira, minha filhinha, esse tempo atrás, acordava 1 da manhã, dormia 3h30. Ela teve esse período, muito tempo. Ir lá com amor não significa ir lá Com prazer. com prazer, Sim. exatamente. Perfeito. Aliás, amor, isso é uma coisa maravilhosa que nossa Santa Igreja Católica Apostólica ensinou, é que amor não é um sentimento. Então, você não sente, nossa, meu coração está tendo... Amor é um conjunto de ações para nós nos amoldarmos a Cristo. Então, a imitação de Cristo, Isso. digamos assim, é a ação do amor, né? Então, você vai lá, como que Cristo faria isso aqui? Olha, como diz São José Maria, faz o que deves e está no que fazes. Vai lá, vai cumprir a obrigação, ainda vai agradecer por ela. E na soma de todas as obrigações bem cumpridas, agradecendo a Deus, pedindo a graça, pedindo a incidência da graça e tudo mais, depois, quando a gente olha para trás para a conquista desses bens árduos, porque eles são bens difíceis, é que vem o sentimento de prazer profundo, aquele prazer do grego, sabe? Que Sócrates, que Aristóteles, que Platão falava, aquele prazer profundo de uma vida bem vivida, sabe? Isso
mudou a minha chave, porque eu sou muito do prazer imediato. Eu sou muito gulosa. Eu quero comer, mas eu não quero comer um pouquinho. Eu quero comer até ficar com vontade de vomitar, entendeu? Eu quero beber todas. Eu quero... Sabe, tudo meu é muito. Eu quero muito o prazer. Essa é a minha tendência. Então, essa moderação, essa temperança, feita não porque sim, mas feita por amor, porque eu sei que é isso que vai me aproximar do Senhor, foi algo que mudou completamente a nossa vida. Perfeito. E o casamento é isso, não é É assim, todos os dias você se sentindo... Qual que é a palavra que você usou? Você se sentindo realizada nessa felicidade. Não, mas você usou uma palavra. Não, Você se sentindo prazer. Prazer, é. Todos os dias, a todo momento, sentindo prazer. Não, às Não. vezes não A é. gente faz porque tem que fazer. Faz porque tem que fazer. E uma no das final coisas... fica feliz. Isso, e uma das coisas que eu recebo muito, assim, de pergunta é a questão da rotina. Ah, mas caiu na rotina. E nós pensamos diferentes. Lá em casa a gente tem uma rotina. Graças a Deus. E a gente ama a acha rotina. que tem que ter a rotina. E pra Que mim, bom eu que tem. sempre, assim, ó, os casais vêm me perguntar sobre... eu falei assim, gente, faz uma rotina. Amem a rotina. E o tanto que é importante isso que você tá trazendo dentro de uma rotina, né? Exatamente. Tanto que é bom você poder ter essa rotina com seu esposo, chegar à noite, você não tem nada pra fazer com ele ali. Vamos conversar. Vamos conversar. Como que cai na rotina? Gente, sabe o que o Fernando e eu fazemos? Que a gente ama, a gente põe clipe e faz batalha de clipe. Porque não é sempre que você tá assim, querendo conversar horrores. Às vezes a gente conversa um pouco, coloca os assuntos em dia e tudo mais, troca uma ideia. Então, tipo, vamos ver uns clipes? Aí ele coloca um, eu coloco um. Aí ele coloca e fala, nossa, gente, esse eu queria ter colocado. Não, a gente vai vendo clipe. Ideia pra nós, hein? E vai Valeu, tomando um vinhozinho gostoso, às vezes ele cozinha. Olha isso. É muito simples. Olha que rotina simples. boa, E são coisas- prazerosa. Olha, sabe coisas assim que nossa igreja trouxe? As meninas trouxeram muito, o testemunho dessas minhas amigas trouxe muito. Por exemplo, arrumar o café da manhã Sim. nas vasilhas bonitas. Coloca uma boa gente falava isso, música, né? Sim. sabe? Não pega o pote de margarina sabe? Põe a margarina num potinho de vidro, põe a geleia num potinho de vidro, A põe minha o manteigueira, pão. amor, você tá me devendo a minha manteigueira. Compra, manteigueira Amanhã, francesa amanhã. de virar. Não, Amanhã vale eu vou ter cada que comprar. centavo. Já vai providenciar. Mas vale isso, cada centavo. e isso tá no sentido do amor, né? Tá no sentido do Porque amor. se não vê sentido, E dá eu um vou fazer isso trabalhão. pro meu marido, ele não faz nada pra mim, Exato. pra que eu vou fazer É por uma ele? troca, né, Exato. Lara? A gente É. escuta muito os É. casais falando, nossa, mas eu tenho que fazer isso? Ele não faz nada pra mim. É. Nossa, ele não põe um lixo na rua se eu não mandar. É. Sabe? É tudo muita Mas cobrança. Isso é uma coisa interessante, que eu demorei um pouco pra perceber, eu vou compartilhar também, Érica, porque às vezes tá passando na cabeça de alguém Sim, também. sim. Que é assim, ó, por exemplo, dentro de casa, quando chega fim de semana, eu faço muito mais coisa que o Fernando. Sim. E eu também trabalho. Tá. Só que o Fernando faz coisas por mim que se eu descuidar eu não vejo. Então, por exemplo, até porque ele não é um cara estridente, entendeu? Ele faz bem calado, ele é muito discreto. Então, por exemplo, tudo que é chato, ele que resolve. Ele paga todas as contas. Eu nem sei que contas a gente paga, entendeu? Ele que controla as nossas planilhas financeiras. Ele que faz nossos investimentos. Ele resolve tudo da minha empresa. Declaração de imposto de renda, é ele quem faz. Ele quem mantém a saúde, ele que paga os funcionários da minha empresa. E o Fernando trabalha muito o trabalho dele, não é nem o meu trabalho. Ele nunca jogaria isso na minha cara. Sabe? Nunca. Do jeito que eu poderia um dia pensar no sentido de só eu que lavo louça, Sim. só eu que recolho lixo, só eu que fico com a Maria. Porque nossa filha tem 10 meses, ela dá trabalho. É um trabalho maravilhoso, mas enfim, é um trabalho, né? Sim. Só eu que acordo de madrugada, a babá eletrônica fica do meu lado, só eu que vou. Graças a Deus. Ou, assim, quando isso vem minimamente na minha cabeça, eu consigo me lembrar do resto. Falando assim, então ele vai cobrar que eu pague as pessoas, ele vai cobrar que eu resolva as problemas. Cada um faz as suas atividades. Isso. Agora, às vezes você tem um marido que não faz as atividades dele. Como que você resolve? Amando mais. Mas é o que a gente fala. É isso. E aí fala, mas como que eu vou amar se ele Mas ame, é isso que é ame, amor. e Se ame, tiver fácil... ame? É isso, ame e as pessoas mudam, sabe? O Mudam, amor sim. constrange mesmo. Constrange. De muitas maneiras. Constrange. Eu sempre falo que é o amor de alma, né? Muito mais que os meus olhos podem ver, é aquela pessoa. Eu falo,
a Érica, ela vai chegar no céu por essa vocação que nós assumimos, né? É, Então, Deus, ele me confiou a alma dela também nesse processo de salvação. é. Então, eu preciso... Por isso, assim, hoje, o meu dia, eu moldo ele pela Eucaristia. Uhum. Então, hoje é o meu ato, assim, de ir na missa diária receber Jesus, é porque ela não consegue. Uhum. E eu sei que isso, né, deixa ela chateada, porque ela, nas férias ela vai comigo, Uhum. né? E Mas hoje é ela um não consegue tempo, pela né? Hoje é um rotina. tempo, a gente precisa viver. Mas eu vou assim. por nós, assim, sabe? Uhum. Porque eu sei que o sacramento nos uniu. É, e ele sustenta Ele ali, né? sustenta, É sabe? isso mesmo. E você também percebeu, quando vocês receberam o sacramento, assim, o sacramento do matrimônio, essa vocação que a igreja nos traz como sobrenatural, né? Sim, É sobrenatural, né? percebemos. Eu tive. Só para você perceber onde, pra eu entender onde foi que eu percebi isso objetivamente, Tá, para não ficar isso. uma Pra conversa vir assim, pra... muito Isso. fosfórica, sabe? É, a ideia de lar, para mim, nunca foi tão clara. Então, eu queria um apartamento bonito. Eu queria, tanto é que nosso apartamento lá em Goiânia era completamente diferente do nosso apartamento aqui, hoje. Lá em Goiânia era super moderno, era parede de tijolo exposto, era um monte de encanamento exposto, de cano meu Deus. exposto, era uma coisa assim meio industrial. As obras de arte eram um homem e uma mulher sem cabeça, era um monte de flor no lugar da cabeça. Não era feio, sabe, esteticamente falando. Eu já Mas tô até era- imaginando. mas eram coisas que não diziam nada, sabe? E hoje, o nosso lar, hoje a gente não mora numa casa, a gente mora num lar. Sim. E a gente pode se mudar de espaço físico, que o lar vai junto, porque o lar somos Nossa, nós. muito bom isso. Muito legal. Isso foi algo que eu tenho certeza de que veio pelo sacramento do Sacramento. matrimônio. Então, hoje, as coisas contam histórias. Então, se você chegar lá em casa hoje, isso aqui foi de não sei onde, que a gente ganhou, isso aqui foi de uma viagem que a gente fez, assim, isso aqui a gente viu juntos, olha, esse crucifixo aqui a gente comprou naquele lugar assim, 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 isso aqui, a gente tem o encarte do Papa Bento, do falecimento do Papa Bento, nós estávamos em Roma, nós fomos à missa do Papa Bento, no dia 1º de janeiro, por acaso. Então, nós pegamos aquele encarte do Vaticano e colocamos lá. Então, tudo tem história, sabe? É uma casa viva. E por sim. isso ela é um lar. Ela não é mais uma casa. E hoje eu percebo que o meu papel é alimentar isso. Só que esse é um trabalho que eu faço sustentada pela Eucaristia, eu acredito. Porque eu não tenho isso como uma inclinação natural. Entendi. Entendeu? Eu não tenho inclinação, Não é natural. não é. Você Sabe aquela precisa pessoa dessa que força cresceu, do sabe alto aquela mesmo. pessoa que já cresceu para ser uma esposa, para ser a mãe. Eu que segurava minha filha no começo com alguma dificuldade, sabe? É muito engraçado. Eu fui aprendendo a ser mãe e eu sei que eu faço o meu melhor. Tipo, eu faço todos os cursos, eu coloco as Sim. coisas em ação. Eu fiz treinamento de sono, eu fiz tudo. Eu não fico me furtando dessas coisas. Eu não tenho babá, por exemplo, fim de semana. Eu trabalho em casa justamente para estar perto Isso. dela. Então, durante o dia mesmo, eu a pego várias vezes durante o dia. Me dói sair de casa como agora Aham. e deixá-la lá, porque ela está o tempo inteiro ali ao meu redor. Sim. Eu estou acompanhando o tempo inteiro. Mas todas essas coisas são decisões racionais que eu tomo o tempo inteiro. Porque a minha inclinação, você fala assim, ó, qual que é a sua inclinação natural? Trabalhar. É sentar e falar assim, vou fazer uma aula, vou dar uma aula, vou montar um curso. Isso eu faço com uma naturalidade impensada. É assim, no modo automático, entendeu? Agora falar, ser dona de casa, ser uma esposa amável, ser uma mãe muito presente, arrumar as coisas do lar, essas coisas são decisões diárias que eu tomo. Muito importante Lá você de falar casa isso. já é o É. contrário, viu? Eu decido trabalhar, eu Olha só. decido Mas- sair. Olha que Mas a interessante. Mas a minha grande- inclinação grande é ma- ficar É em casa. maternal. Mas a É. grande maioria tá desse seu lado, É. né? Sim. E é um belo testemunho você falar isso. E eu Você vou te trazer falar, isso. a sessão da minha terapia de 2 semanas atrás me deixou até meio, para usar uma palavra moderna, assim, meio bugada, porque ela falou o seguinte, nós chegamos à seguinte conclusão, o centro da minha vida hoje, olha que pesado, não pesado, assim, é uma conclusão pesada para você manejar, sabe? O centro da minha vida hoje, que é a minha família, minha maternidade, meu marido, que eu faço essa escolha muito feliz todo dia, mas ele exige o que eu não tenho de melhores inclinações. De inclinações, não é de melhores, de mais naturais inclinações. Porque eu não fui criada Não assim. foi, entendi.
entendeu? E o que é secundário hoje na minha vida, que é o meu trabalho, é aquilo porque eu Essa. tenho um treinamento desde que eu nasci, entendeu? Desde que eu nasci, minha mãe trabalha, minha avó trabalha, minha bisavó trabalhava. Eu não tenho uma referência de uma avó do pãozinho, chega ela tá assando pão de Sim. queijo. Minha avó era juíza, entendeu? Minha avó era porreta, juíza. Nossa. Minha bisavó era As suas costureira e referências, alfaiate. então, de casa. Sempre foram mulheres que trabalharam fora, entendeu? Mesmo em épocas em que isso era o contrário, era antinatural. É. Elas sempre foram assim, entendeu? Então você vê por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não quero que as pessoas achem que o ser católico é só para quem já nasceu num berço Nasceu. católico, a mulher que saiu da propaganda de margarina desde Sim, pequenininha, sim. entendeu? Não, Não. são escolhas que nós fazemos todo dia. Isso. Mas assim, é uma certeza tão grande de que se eu chegar na porta do céu e Deus perguntar assim, você fez tudo que você podia para sua família? Fiz. Fiz. Eu fiz tudo que eu podia. Eu me Posso- esforcei. Posso não né? ter feito, assim, do jeito que seria o ideal, Deus. Tá. Mas eu fiz o que eu dei conta, entendeu? Entendi. O senhor Nossa, que- viu ali, Isso, entendeu? é isso, que lindo. Eu fiz o máximo possível dentro dentro das minhas próprias limitações, que são muitas. Sim. São muitas, elas são, assim, infinitas. Obrigada, meu marido, por ter paciência. Ô, Fernando, só que ó, você vai acompanhar, né, depois esse podcast, e você perdeu de não ter vindo, Pois é, tá? tô Você de perdeu olho o melhor nisso aí. açaí de Ribeirão. De Ribeirão Preto. Você tá aqui há 2 anos, né? É. E tem 2 anos que o açaí do chefe chegou aqui em Ribeirão. Ah, uau! Eles Muito obrigada. Eles são de Franca, tá, Lara? Legal. Fica aqui na Avenida Lais Paulista, na Zona Sul, tá? Então, é na Zona Sul. Eles entregam? Eles entregam, Ó. tá? Não, Tem uma o coisa iFood boa. e cardápio digital. Entrega toda Ribeirão Preto. Gratuita. Gratuita. Você não paga, Paga a entrega. você não paga entrega. Então aqui, gente, na legenda tá o cardápio digital pra você fazer o seu pedido. E eu vou te falar, todos, ó, o nosso padre que O de veio, vocês é com chocolate? esse Seu é o quê, amor? é Nutella. Ah, tá, porque Tá. a cor tá diferente. Não, mas não, esse Nutella não é meu não. Esse é de quem? O meu este. Não, então este. Ué? É O isso. meu é um creme de ninho que eles têm lá, que é maravilhoso. É muito bom. Uma É pequena nesse bomba dia- calórica. É porque nesse dia eu posso, entendeu? é. E nos outros dias a gente mantém a dieta nesse dia. Gente, é não muito tem bom. hora nenhuma. O nosso pároco, o Padre Ovírio, Uhum. né? Nós somos da São Paulo Apóstolo. Ele foi o primeiro convidado. A gente quis trazer a presença de Cristo através do sacerdote, né? Padre Ele falou assim, eu mandei mensagem pra ele, ô padre, qual o acompanhamento? Ele falou, Paulinho, eu não gosto de açaí. Aí eu, não, mas né, leva pra fazer o Faz só merchan, uma né? propaganda. Ele tomou tudo. E aí passou um domingo, ele me mandou mensagem, isso Quero mais. já era 9 horas da noite, domingo. Tava cansado das missas, né? Uhum. E ele falou, Paulinho, qual que é o telefone lá? E ele pediu. Daquele açaí. Gostou. Foi de verdade. O açaí do chefe, ele faz milagres. Nossa, delícia, ele é leve. Muito É bom, muito né? leve. Muito leve. Muito gostoso. Mas vamos lá. O que eu queria te perguntar? Eu posso só Ô, fazer uma pergunta? pode, então vai você, amor. Vamos lá. Você tem uma filha Uhum. de 10 meses. Uhum. Como que é o nome dela? Maria, Maria. por causa de Nossa Sim, Senhora, Que lindo. que me abençoou naquele... E aí, mas, né, você contou aí que não queria ter filho. Uhum. Então, quando vocês se converteram, automaticamente a chavinha mudou? Não, foi agora o eu quero ser mãe? contrário. Primeiro eu decidi ser mãe. Olha que Foi antes da louco. conversão. Foi antes da conversão. Foi tudo mais ou menos igual, ao mesmo tempo. Quando Sim. nós conhecemos esse grupo... Nossa, é uma história muito louca. Eu gosto muito de charuto. Sim. Gosto muito de charuto, de cachimbo. Eu sei que isso vai decepcionar algumas pessoas, mas que posso fazer, né? Graças a Deus, meu marido também gosta e a gente adora fumar juntos e conversar, tomar um vinho. E a gente estava numa charutaria lá no Rio, chamada Este Café. Só nós, eu e ele. Fumando um charuto, tomando um vinho, e só tinha homem no lugar. E a gente batendo papo, rindo, conversando e tal. Obviamente não tinha filho, né? Não tinha um passarinho para dar água. E aí chegou uma mulher, bem poderosa, assim. E eu barulhando a cabeça dele. Eu falei, você tá vendo? Você quer ter filho? Porque nisso ele já estava, assim, querendo ter filho, sabe? E o assunto era esse. Você quer ter filho? Não, antes dessa mulher chegar. Peraí que contei a história meio bagunçada.
Você quer ter filho? Se a gente tivesse filho, eu não estava aqui fazendo companhia pra você agora. Você sabe o que é esse tanto de macho aqui? Falei, esse tanto de macho tá aqui pra fugir de casa. Por quê? Porque chega lá em casa, é menino chorando, é mulher gorda, chata, é todos os meus problemas na cabeça. Gente. Esses caras aqui estão fugindo de casa, por isso que eles estão aqui, as esposas estão em casa, e barulhei todos os meus fantasmas ali, coloquei. Eu falei, você quer saber o seguinte? Você quer ter filho, então? Então nós vamos fazer um contrato. Você vai assinar um contrato. Não, bateu a boca. E eu não estava bêbada, tá? Acho importante deixar isso claro. Eu tava super sóbria. Falei, então nós vamos assinar um contrato, que é assim, ó. Eu vou ter filha. Mas aí eu vou ficar gorda, eu vou ficar chata, eu vou ficar insuportável, porque eu tenho certeza, porque toda mãe é assim, de menino pequeno. Qual é a fonte disso, sabe? Louca. E se você me trair, ou se você me abandonar, eu vou ficar com todos os seus bens. Aí o Fernando olhou pra mim. Assina aqui. É assim, ele Ele, como um bom fleumático, deve ter. tadinho, ele ficou até com dó, Reação, ele ainda falou, bem que a reação dele é lenta. tá tendo um ataque de imaturidade aqui, sabe? Ele falou, amor, tá bom, eu não vou continuar essa conversa, você claramente tá fora de si. Eu falei, você tá vendo? Porque se você estivesse certo de que você não iria me abandonar, por que você não ia assinar o contrato? Tá vendo? Você não quer assinar porque você sabe que no fundo eu tenho razão. Ah, não, Lara. Aí nisso entrou, Imagina. nisso entrou uma mulher poderosíssima, com uma bolsa Chanel e tal. Ela e um monte de homem em volta. Aí, ele falou assim, aí, ó, você não é a única não, olha lá. No que eu olhei, era a Joyce Hasselman. Sabe a Joyce Hasselman? Lembro dela. A Joyce Hasselman. Aí ele não tinha visto que era ela. E assim, ela é uma mulher que trabalha muito, vive do trabalho e tudo mais. Aí eu olhei e falei, é a Joyce Hasselman. Então é assim que você quer que eu seja? Então eu não posso ter os filhos que você quer. Aí, ai, meu Deus, onde foi que eu fui amarrar meu burro, sabe? Só que aí, nesse dia, plantou essa sementinha na minha cabeça de tipo, gente, sinceramente, aí eu fui Você amadurecendo. colocou pra fora também, né? O meu marido, Paulo, não tá me pedindo pra capinar um lote. Ele estava me pedindo pra formar uma família. Isso. Sabe? Em última análise, ele estava me escolhendo pra colocar um herdeiro no mundo, uma pessoa que perpetuaria o nosso DNA. E assim, hoje eu leio a realidade com mais realismo, olhando pra realidade. Que indício o Fernando me dava de que queria me abandonar, de que queria me trair, de que não estava satisfeito comigo. Pelo contrário, o Fernando é um cara extremamente... Ele é mais do que fiel, ele é muito leal, sabe? Eu não tenho um dado de realidade que me aponte pro contrário. Então, assim, o Fernando não volta tarde pra casa, toda hora que eu ligo ele atende. Se ele não atende, tem um motivo, sabe? Ele é um cara sério, ele não fica olhando na rua pra ninguém, ele não tem papo torto, não tem. Mesmo quando eu vinha com esses papos mais esquisitos, do tipo relacionamento aberto, ele falava, não, amor, que isso, conversa é essa, sabe? Então, ele sempre não foi nesse sentido, isso era tudo fantasma da minha cabeça. Eu fiquei com isso, na época eu usava Implanon, que era um chipzinho, chip. né? E isso a gente já estava no processo de conhecer essas famílias e tudo mais. Aí eu fui lá e tirei o Implanon. Não falei nada pra ele. E fiquei alguns dias com isso na cabeça. Eu fui sozinha, uma mini cirurgia, sabe? Fui lá, tirei o Implanon. Só que começou a me dar um desespero, porque eu pensei assim, se nós tivermos filhos... Eu decidi ter filho não porque meu coração decidiu. Eu decidi ter filhos porque racionalmente eu olhei pra realidade e pensei assim, por que não? Eu sou uma mulher saudável, eu tenho um casamento maravilhoso, o meu marido deseja ter filhos. Por que eu não desejo objetivamente? E aí, quando eu fui muito honesta comigo, a resposta foi porque eu tenho medo, porque eu tenho preguiça. Porque eu sei que eu vou ter que doar um tempo para aquela pessoa que hoje eu dou para mim. Hoje eu, linda, vou pro shopping e nem olho pra hora. Vou lá, gasto dinheiro, é um dinheiro que eu vou ter que dar. Então, eu pensava no filho como um depósito de tempo, dinheiro, esperança, programação, né? Você não sai mais para viajar e tudo mais. Então, assim, eu pensava no filho como uma espécie de prisão. E como nós já estávamos começando o processo de conversão, eu comecei a ver que era exatamente o contrário. Que a partir do momento em que eu tivesse alguém, além do meu próprio marido, que me tirasse a atenção de mim, essa seria a minha verdadeira chance, sabe? Assim, a chance de eu fazer a coisa melhor e de eu me aproximar mais de Deus aumentaria. Até o Jordan Peterson fala muito disso. Eu gosto muito do Jordan Peterson. E ele fala assim, o que o filho toma de você, sabe? O que o filho toma de você? Qual é o trabalho que um filho dá? Se você é uma pessoa madura, se você é uma pessoa que tem condições minimamente psicológicas, uma pessoa equilibrada, tem uma condição razoavelmente financeira, por que não?
Todas as razões que eu dava pra mim, nesse sentido, eram razões eminentemente egoístas. Eu não conseguia apontar pra mim mesma uma. Nem foi um processo que eu falei pra ninguém isso. Eu fiquei fazendo isso ali em silêncio, sabe? Assim, em oração, falando, Deus, será que eu nasci pra ser mãe mesmo? Sabe aquela coisa? E aí, depois eu contei pra ele. Falei que eu tinha tirado o Implanon. Ele ficou, assim, surpreso e muito feliz. E nós fomos desenvolvendo essa ideia. Só que eu pensei, eu vou ensinar o quê pra essa criança, entendeu? Por isso que eu falei que a decisão veio antes da conversão. Ah, Então tá, vou colocar um filho no mundo. Aí você olha pro mundo. Você fala, eu não sei. Porque o mundo é caótico, sim, né? sim. Principalmente porque eu era professora nessa época, dentro de sala de aula. E eu vi a ascensão da ideologia de gênero de um jeito avassalador. É muito difícil que eu tenha tido um aluno, nesses últimos 2 anos em que eu estava em sala de aula, que não tivesse tido uma experiência, não vou nem falar homossexual, tá? Pansexual. Sim. Tipo assim, menino de 16 anos, que já tinha participado de orgia, que já tinha Meu ficado com outra Deus. pessoa do mesmo sexo, não por desejo, mas porque é legal, é descolado, A entendeu? cultura da época. Aquela cultura, sabe assim, pra eles é tudo muito normal, é tudo... Eu falei, gente, eu não tô preparada pra ser a força antagônica a isso. Isso. Só que aí eu fui percebendo que eu não sou a força antagônica a isso. Entendi. A força antagônica Sim. pra isso é Deus, Deus. entendeu? E que se eu pudesse abrir meu coração e trazer Deus pra dentro do meu lar, do meu coração e da minha família, assim, é uma luta até desleal, entendeu? Eu tenho Deus do meu lado. Então, é claro que eu vou ganhar a luta, sabe? Sim. Se eu souber, de fato, plantar isso no coração da minha filha com muito amor. Então, de repente, eu me senti tão segura com relação a isso, sabe? Eu falei, gente, é Davi contra Golias. Eu sei que hoje, como nossa comunidade é muito pequena e o príncipe do mundo, nós sabemos quem é, né? Fica parecendo que, na verdade, a luta é desleal contra os Desleal. cristãos. Mas mesmo Não é. quando nós éramos 12, já era desleal. Já era desleal. É. Entendeu? Mas, Então, mas nós somos convictos, né? nós somos Convictos. convictos. Hoje eu tenho uma certeza muito grande disso, sabe? Não acho que vai ser fácil. Eu não acho que vai ser um caminho reto, Sim. retilíneo. Eu tenho certeza de que haverá percalços, até porque isso nos foi prometido, né? Eu tenho certeza de que em alguns momentos eu devo cair em desespero, assim, Sim. Deus do céu, me ajuda, eu não tô vendo sair daqui. Mas nós estamos do lado da força. Não, nós somos isso. convictos. E até pra gente já partir pro nosso final, infelizmente. Acontece. Eu queria até trazer, foi muito bom esse papo final agora, que é o que o catecismo diz, que eu quero que você já responde pra gente poder ser o final mesmo, é uma palavra de esperança, e não só esperança, mas de envio, sabe? Uhum. Um envio mesmo. No parágrafo 2207 do catecismo vai dizer assim, ó, a família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, Uhum. tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. Uhum. A vida em família é iniciação para a vida em sociedade. Porque eu acredito, Lara, que a salvação dessa sociedade doentia passa pela igreja doméstica. Uhum. Né? Então, e aqui diz, né, a nossa igreja, no documento diz que a vida em família é iniciação para a vida em sociedade. Perfeito. Então, assim, eu escuto muito as pessoas dizerem assim, eu só tenho um filho, né? Até eu faço futevôlei, né? Uhum. E aí os meninos do futebol todos têm um filho só. E aí eu falei, gente, vocês sabem que o meu pensamento é totalmente diferente, né? E aí eu disse, o que impede vocês? Aí eles falam assim, Paulinho, não é nem questão financeira. É porque o mundo tá louco, como que eu vou colocar mais um filho nesse mundo doido? Aí eu falei assim, não, eu tenho medo do mundo não ter meus filhos. Exato. Entendeu? Então, assim, eu queria que você trouxesse para quem está nos assistindo, né? Essa mensagem, sabe, de esperança e de envio e de força. Olha, ama a sua família e tenham filhos, né? Porque essa sociedade, ela vai ser salva pela família também, né? Passa por isso, né? Cristo escolheu vir numa família. Ele cresceu nessa família. E se nós pararmos para pensar, você vê que Cristo ama a família nas suas várias formas, porque ele não é filho biológico de São José, então ele é um filho adotivo de São José. Então ali já se contempla até o perfil da adoção, né? E
E Nosso Senhor Jesus Cristo chamava os próprios apóstolos de irmãos. Então, ali ele já expande um pouco mais a família dele. Então, nós percebemos que existem várias formas de família. Eu digo isso para casais que eventualmente possam não ter filhos, Sim. ou para sacerdotes que não Perfeito. são casados, mas que veem na própria comunidade os seus próprios filhos, né? Então, assim, existem composições de família, né? Quando, evidentemente, cada um está no seu devido lugar. Sim. Não é assim, eu, um papagaio, uma família, não é isso que eu quero dizer, né? Vocês Ah, eu entenderam. não quero filho, eu vou arrumar um cachorro. Vou arrumar um caju, ser pai de pet. Não é nada não é disso. bem assim. É o caminho certo, assim, o caminho reto. Então, Cristo já deixou muito claro para nós que o seio seria ali a família. O que existe hoje, me parece, é uma força imensa. E aí nós poderíamos ir, assim, dar 1000 exemplos disso. A campeã das Olimpíadas de boxe foi uma pessoa com cromossomo XY, por exemplo. Então, a gente vê que existe uma deturpação muito grande dos papéis hoje. Ideologia de gênero chegou com tudo. A depravação dos relacionamentos chegou com tudo. A inversão dos papéis chegou com tudo. Então, uma mulher mais masculinizada, um homem mais feminilizado, esse tipo de inversão chegou com tudo. E aí, a gente pensa o seguinte: qual é o interesse de Satanás de, desde o iluminismo, trabalhar com tanta força contra a família, contra a instituição familiar? As leis que vão sendo cada vez menos severas com relação à formação familiar. Até a década de 60, divórcio nem era permitido. Era permitido. Então, assim, hoje acho que quase que está virando proibido o casamento, né? Assim, é quase que o contrário. Sim. Hoje existe uma militância monstruosa contra a instituição do casamento, contra a figura da mulher que quer servir a sua família, sabe? O que é que eu quero dizer com isso? Se existe essa pressão tão grande contra a instituição familiar, contra a figura da criança, nunca houve tanto abuso sexual contra a criança, tráfico de criança, espancamento de criança, desaparecimento de criança, rapto de criança. Se existe tanta pressão contra essas coisas, crianças, casais, famílias, então é claro que isso machuca as forças do mal, digamos assim. Tá nítido, né? E se isso machuca as forças do mal, é claro que é para lá que a gente tem que ir. Assim, essa não é uma decisão que se toma de coração, entendeu? Essa é uma decisão eminentemente racional, é um lógico. diagnóstico da realidade, entendeu? Você olha para a realidade, constate a realidade e olhe para as famílias que são minimamente equilibradas e constate que ali existe uma felicidade que não é de margarina, de propaganda de margarina, mas ela é uma felicidade real. Nós não estamos nesse mundo para tomar margueritas on the beach, como diz o Jordan Peterson, né? E ficar lá rindo à torta direita. Quem deseja isso vai ser eternamente infeliz. Não existe uma felicidade plena o tempo inteiro de uma vida de irresponsabilidade. Mas existe uma felicidade profunda no seio familiar que dificilmente alguém consegue em outro lugar. E qualquer pessoa que já tenha vivenciado, já tenha convivido com famílias minimamente, eu não tô nem falando de famílias perfeitas, tá? Tô falando de famílias minimamente Isso. estruturadas. Sim. Percebe o que é a alegria de um domingo almoçando em família. Com os meninos catarrentos, sabe assim? Com todos os seus problemas ali, com todas as suas circunstâncias, né? São Com circunstâncias. cada filho de um temperamento. Cada filho de um temperamento, a mãe se debruçando em cima de um menino, enquanto o outro tá pendurado aqui e tudo mais. Mas termina o dia. Se essa mãe fizer uma análise de consciência muito sincera, ela tiver dado o seu melhor, ela tá muito cansada. Mas ela olha e fala assim, eu queria outra vida? É muito difícil que não. É muito difícil que não. E no final dos anos, é muito difícil que ela olhe para trás e fale assim, não queria ter tido filho, não, hein? Não queria ter se casado, acho que não queria ter feito outra coisa, queria ter sido uma mulher independente, que tivesse trabalhado. Mas o contrário provavelmente acontece, sabe? Aquela pessoa que se dedica só ao trabalho, que constrói um império, que ganha muito dinheiro. No final da vida, provavelmente ela vai olhar para trás e falar assim, foi uma vida puramente material. Isso. Puramente material. Então, assim, qual que é a mensagem de esperança, né? A mensagem de esperança é, dá tempo de começar hoje, sabe? Dá tempo de tomar boas decisões hoje, de fazer boas escolhas hoje. Independente do que aconteceu, que esteja acontecendo. Independentemente das circunstâncias, exatamente. Porque você pega um cara tipo Viktor Frankl, por exemplo. Gente, Frankl, embora fosse judeu, ele foi um judeu bem cristão, né?
Ele escolheu, dentro da circunstância dele, num campo de concentração, tomar as melhores decisões. Sabe? O Hamlet fala de Shakespeare, né? Ele fala, eu poderia viver dentro de uma casca de nós e ainda assim ser rei do céu e do infinito. Sabe? Ainda assim ele poderia ser rei do céu e do infinito. Por quê? Porque ele escolhe o que está aqui, ó. Que é o que você faz com as suas circunstâncias. Não estou dizendo que seja fácil, nem que seja um caminho linear. Eu falando isso aqui, fica parecendo que eu dou conta de fazer isso todo dia, o tempo inteiro. Não quero vender essa vida perfeita, sabe? Mas quando você tem isso como norte, do tipo, eu vou aderir a nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Nem sempre eu vou fazer com o coração mais maravilhoso do mundo, mas eu vou fazer, sabe? Não é toda vez que você vai à missa assim, nossa, gente, que delícia ir à missa. Às vezes você vai à missa, tipo, ai, tá bom, se eu pudesse escolher, eu preferiria agora um petit gâteau, entendeu? Mas você vai e faz o que tem que fazer, entendeu? E tudo bem, eu não acho que nosso Senhor Jesus Cristo queira que nós estejamos lá o tempo inteiro naquela felicidade extrema, entendeu? É ideal. O meu filho do meio falou, ai, mamãe, mas hoje eu não queria ir à missa. Falei, filho, acontece, não é todo dia que a gente quer ir. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ir, querendo ou não. Exatamente. É igual educar seu filho. Às vezes ele faz um negócio errado, dá uma vontadezinha de fingir que não viu. Não dá. Eu posso fazer isso. Eu vou lá e vou, sabe? Vou resolver tal coisa com meu marido. Nós temos 3, a gente sabe o que é isso. Pois é. Porque é fácil fingir que não viu, entendeu? Então, assim, viver bem, essa série, viver bem, quando eu digo viver em comunhão com o nosso Senhor, me parece, assim, eu espero não estar falando abobrinha, essa série de pequenas decisões diárias que não reside nesses oásis com o oceano, que reside nas pequenas decisões do cotidiano, da rotina. Isso. É acordar no minuto heróico que São José Maria fala. O despertador tocou às 5, não levanta às 5h15. Começa o dia levantando às 5. Você já acertou a primeira decisão, entendeu? Dá vontade de comer 3 pães? Come só um. Depois você olha pra trás e fala, que bom que eu comi só um, sabe? E vai tomando pequenas decisões ali ao longo da vida. E é isso, sabe? É isso. É o extraordinário dentro do ordinário. Dentro do ordinário. É fácil? Não. É a vida real acontecendo e é possível. É possível, porque ela é real. Ela é real, ela não é cheia de... Como é que eu posso falar assim? De canto da sereia, entendeu? Do cuide de você, ame você, seja milionário, a próxima viagem, a bolsa da Gucci, não sei o quê. Essas coisas podem até aparecer. Não tô falando que tem problema ter uma bolsa da Gucci aí no meio desse cotidiano. For um acréscimo, né? Não o principal. É algo eventual. Algo É porque, ó, vai terminar o podcast aqui, você tem que voltar pro trabalho. É isso. Você vai voltar lá pra casa, e aí eu tenho que ir também pegar as crianças. E vambora, né? Minha filhinha tá doente. A vida não É isso, a vida é isso. E assim, se nós não aprendermos a ver a beleza disso, a beleza desse cotidiano do jeitinho que ele é, nós vamos estar sempre vivendo uma vida paralela. Sim. Uma vida que não é inserida na realidade. Então, tem que começar a amar a realidade pelo que ela é. Gente, a realidade é produto de Deus. Quem criou a realidade foi Deus. Entendeu? Mesmo que às vezes nós não compreendamos, porque existe tanto sofrimento, porque existem tantos sentimentos ruins dentro de nós mesmos. Ele não pediu pra você entender, ele pediu pra você viver, entendeu? A realidade é essa. Toma aqui, vive, faz o melhor que você puder com isso. Cristo não disse assim, vai lá e compreenda tudo, sabe? Ele não pediu pra gente compreender, a gente nem tem essa dimensão. Ele pediu pra gente viver da melhor forma possível. Qual a melhor forma possível? Ele deixou escrito. Tipo assim, cara, o negócio tem manual, entendeu? Tem que estar tudo dito ali. A doutrina da Santa Igreja tá toda bem tão claro pra gente se perder. A gente fica numas noias, tipo, de onde eu vim, pra onde eu vou. Pra onde você vai pro céu, ou pro céu ou pro inferno. Você tem 2 lugares pra você Eu acho engraçado as pessoas terem esse problema. Será que ninguém pensa assim, gente, pessoas muito mais inteligentes que eu já pensam. Santo Tomás de Aquino já pensou isso, entendeu? Santo Agostinho já pensou isso. Vai lá, bebe da fonte, vai lá e vê o que esses caras falaram, os doutores da igreja. Não precisa ficar você tentando resolver. Você não é tão inteligente. Não vamos inventar a roda, não. Não inventa a roda, exatamente. E tudo isso para dizer, amem seus maridos, amem suas esposas, amem suas famílias. Amém. Essa é a beleza do cotidiano. Leiam, estudem, tirem as dúvidas, leiam o catecismo, tirem as dúvidas com o sacerdote. E tentem não ser filhos da mãe, entendeu?
fazendo a coisa direitinho, ser filho de Deus. Né? Que bom. Tenho certeza que você tá gostando demais desse podcast, desse episódio com a Lara Brenner. Quanto aprendizado, né? Isso, ó, e compartilha, gente. Compartilha isso aqui, compartilha, porque é o que eu disse. Aqui é uma experiência com Cristo. E a experiência com Cristo, ela precisa ser compartilhada. A gente não pode ficar com ela, não. Então, curte aqui, compartilha, comenta. Inscreva no nosso canal. Ô, Lara, hoje a gente também tá com... Hoje a gente tá trazendo 2 novos patrocinadores. Eu vou te pedir ajuda pra você ler pra mim aqui, porque eu preciso de ajuda. Nesse aqui, ó. Deixa eu me ver. Esse primeiro aí, ó. Esse primeiro... Isso. Cyber Control. Cyber Control. Nossa, eu vou ter que ficar treinando isso. Mas é o nosso novo patrocinador. Uau, quer que eu leia o resto, não? Você vai ler. Eu vou trazer aqui quais são os produtos, tá? Dessa empresa, que é Sistema de Automação Industrial. Eles têm plataforma de análise de dados para automações. Eles têm rastreamento de veículos para frotas, ferramenta de backup de dados em nuvem, e eles atendem o Brasil todo, tá? Também aqui na legenda vai estar o telefone, né? Então, volta aí, o que você precisar de um desses serviços, nós queremos que você honre eles, procure, faça o seu orçamento, tá bom? E o nosso podcast tá chegando ao fim, meu amor. Mas foi muito bom, né? Lara, muito obrigado. Bom, gente, quem agradece sou eu. Muito obrigado, viu? Deu certo. Deu. Ainda que tenha sido sem o Fernando. Não, mas a gente vai trazer. Depois a gente vai vir. A gente vai trazer. Vocês vão voltar. Vocês vão ver que é uma pessoa equilibrada e ponderada. Vocês vão ver por que dá certo o relacionamento. Aqui a gente sabe bem mas disso, aqui também estamos nessa. Então é isso aí. Muito obrigado, você que ficou até o final. E a gente se encontra no nosso 12º episódio. Deus abençoe. Deus abençoe.